Pode Ser Humano, episódio no ar. E olha, o convidado de hoje está super especial. O convidado de hoje, para vocês, na verdade, é você mesmo. Olha só, você que está aí, que acompanhou com a gente esse ano. Foram mais de 50 horas de muito conteúdo, de gestão de pessoas na veia. Eu espero que você tenha gostado muito. Olha, a gente trouxe todo tipo de gente aqui, com todo tipo de conteúdo para a gente realmente crescer em desenvolvimento de pessoas. A gente trouxe e rimos muito com Leila Navarro, a gente trouxe a Sandra Salles, a gente se emocionou e aprendeu tanto. Trouxe César Souza, um banho de liderança e aprendizado em empreendedorismo. Trouxemos Eduardo Carmelo. Nossa, que episódio, hein, Brasil? Se você não assistiu ainda, gente, vocês têm que ir lá assistir esses episódios que valem muito a pena. E olha, muito mais gente, Minarelli, ensinando tanta coisa aqui pra gente. E sabe o que a gente fez? A gente, nesse episódio especial, que é pra você, a gente separou um corte de cada convidado, para você ter aí uma degustação um pouquinho, se você não viu ainda, uma degustação de cada um deles. A gente trabalhou temas como suicídio, um tema muito difícil, mas importantíssimo de ser falado. Trabalhamos inclusão de pessoas com deficiência, trabalhamos muita liderança, falamos muito sobre ferramentas que a gente usa no dia a dia, que às vezes deixa lá quietinha, mas a gente trouxe à tona aqui como feedback e avaliação de desempenho. Falamos de temas estratégicos também, como ESG. E que mais, gente? Só assistindo mesmo para relembrar esse tanto de coisa que a gente falou. Mulheres no ambiente de trabalho também. Nossa, tem muito, muito conteúdo para você realmente mudar o seu dia a dia. Eu vou convidar você para assistir esse especial com a gente e curtir, contar pra gente depois qual você mais gostou, qual foi o convidado que você mais gostou. E eu vou te convidar então pra gente assistir a partir de agora. Vamos lá? Bora! Nós estamos vendo um momento muito especial, onde o líder também está perguntando e qual que é o meu lugar, o que eu faço aqui agora, né? Mas não é só o líder, todo mundo que entrou com um propósito, que tinha uma ideia, está revendo, está repensando. Então, nós estamos num momento novo, onde todo mundo tem que se conversar muito. Tem aqui? Todo mundo tem que se conversar muito e tem que fazer essa passagem junto, criar, sabe, co-criar esse futuro. Eu acho que nós temos muitas chances de fazer um mundo muito melhor, mas nós temos que dar uma parada, ver o que nós queremos levar para esse futuro, ver o que não tem mais necessidade, o que nós temos que transformar, está revisitando, né? Como eu acho que nós fizemos isso na pandemia muito bem, todo mundo, no fim, como a gente acabou ficando em casa, a gente acabou tendo que rever muitas coisas, e você viu quantas coisas que você usava, que você pensava, usava por automatismo, né? Coisa que você tinha e que você nem usava, né? Você começou a perceber quantas coisas que você não valorizava e que é coisa que tem mais valor na sua vida, e quantas coisas que você valorizava e que realmente isso nem tem tanto sentido. Então, as pessoas começaram a fazer uma série de perguntas. E agora, nessa volta que nós estamos tendo, diferente ainda, que é uma coisa nova para muitos, eu acho que todas as empresas, de uma maneira, algumas mudaram radicalmente, algumas meio que mudaram, mas, de qualquer maneira, todo mundo teve uma pequena mudança, porque o mundo é híbrido, de verdade. Quando você vê que a guerra da Ucrânia e da Rússia é uma guerra híbrida, né? Todos nós estamos participando. É uma guerra mundial, se você queira ou não queira, é uma guerra mundial, está todo mundo participando disso, né? Está na nossa casa. Como todos os incidentes catastróficos que estão tendo no planeta Terra em relação à mudança climática. Então, é uma hora que eu acho que nós aprendemos 3 palavras, para mim, tem 3 palavras que nós aprendemos com a pandemia. Primeiro foi o desapego. Porque quanto mais você for apegado, tiver necessidades, você pesa mais a sua empresa, pesa mais a sua história, pesa mais a sua vida. Então, deixe mais leve a sua vida, veja o que é necessário mesmo para levar. Mas sempre esteja com a cabeça aberta, sabe, recalculando a rota, recalculando a rota, recalculando a rota. Então, esse desapego te deixa mais leve, porque você tem que ter velocidade. Para ser veloz, tem que estar leve. Pensa nisso, a gente pode conversar mais sobre isso. A outra coisa é a gratidão. Eu acho que se falou tanto na pandemia em gratidão, é uma coisa muito interessante. Eu levo a gratidão como uma coisa pessoal. Eu acho que eu sou uma mulher feliz, porque eu sou uma mulher grata, que quando eu durmo, eu me aplaudo para dormir e agradeço o dia maravilhoso que eu tive. Porque eu vou ver o que fartou no meu dia, o que eu aprendi. Eu não fui ver o que falta. Se eu ficar olhando o que falta, gente, eu nem saía da cama. Mas como eu olho o que farta, eu sou uma mulher feliz e estou agradecendo. Quando eu acordo de manhã, isso é bis. E o último aqui é a interdependência. Eu acho assim, que ficou muito claro para nós, seres humanos,
a nossa interdependência com o planeta Terra, a nossa interdependência entre as pessoas, entre os países, entre as culturas, a necessidade que nós temos de todos. Se um país para de produzir milho, como que ele afeta todo o sistema? Né? E como nós vamos nos transformar, nós vamos nos adaptar, vai tudo se adaptando, mas está tudo em movimento o tempo inteiro. Então, essa consciência é muito importante a gente ter. Não é eu estou aqui na minha empresa, não, nós estamos bem. Não existe nós estamos bem se um monte de gente não estiver bem. Não existe a minha casa, eu estar bem, protegida, se tem um monte de gente que está desabando no morro. Então, eu acho que essa consciência é muito importante, porque é como uma pandemia, né? O vírus está aí, o vírus está aqui, quem você nunca imaginava que podia morrer, morreu. Porque não existe escolha, né? Porque é mais rico, é mais pobre, tem cultura ou não tem cultura. Você está aí nessa vida aberto para esse mundo VUCA, esse mundo Bunny, né? Bem-vindo a ele. A palavra final, acho que eu tenho uma frase final que eu gosto de falar, Leite, é o seguinte: diante da diversidade, abrace a diversidade. Não seja reativo, seja criativo. Porque se você fica só reagindo às coisas, você não tem capacidade de criar, de ver o novo, de ver a possibilidade, de ver a oportunidade. Mas se você abraça, deixa eu entender, o que está acontecendo aqui? Como é que é isso? Né? Então, você vai descobrindo maneiras de você perceber outros olhares, como nós falamos da morte aqui. A morte é uma coisa difícil, mas você vê que tem outras pessoas que vivem a morte de outro jeito. Né? O que eu posso aprender com isso? Vivi, é muito solitário. A liderança, ela é muito solitária. Justamente por conta disso. Você não pode ser humilde, você não pode demonstrar erro, você não pode demonstrar fracasso. E o que acontece? Quando você demonstra um fracasso para alguém, você está abrindo um espaço para que o outro também fracasse. Ai, que alívio. Se a minha mãe... Isso é poderosíssimo. É muito. Se a minha mãe chora, se a minha mãe fica triste, eu também posso ficar. E é assim que a gente ensina as emoções para os nossos filhos. E a mesma coisa da liderança. Não, a mamãe está triste porque a mamãe passou por uma situação que deixou ela triste. Que bom que você traz um alívio para esse filho, para essa criança. Quando a gente oferece a verdade, a gente está proporcionando continência, validação, contorno, acolhimento. Então, o líder é a mesma coisa. Quando você traz... eu falei muito isso na pandemia, nesse projeto que eu sou de mentora. Você já perguntou para a sua equipe como é que a sua equipe está, por exemplo? Né? Já falei aqui sobre isso, e o líder com dificuldade de ouvir a resposta. Mas por que você não abre a reunião contando quais são as suas dificuldades na pandemia? Olha, dica boa, hein? Né? Por quê? Porque todo mundo tem. Se você se colocar nesse lugar impossível de super-homem, vai ficar Eles todo nunca mundo vão abrir pra fingindo você. que também está tudo bem. E aí não se cria essa relação humanizada. Então, já que você nunca falou sobre o assunto, que tal você reunir na sua reunião semanal, quinzenal, mensal, meia hora para perguntar, para contar para as pessoas como é que está sendo o seu home office, como é que está sendo o seu trabalho remoto. Eu dei muito essa dica. Abre a reunião contando, pessoal, está muito difícil para mim por causa disso. Escreve, anota, compartilha, divide. Ouve o que a sua equipe tem a dizer. Ouve. Cansei de abrir reunião pedindo para as pessoas se apresentarem, por exemplo, e contarem como é que elas estavam vivendo o trabalho remoto. E aí um começa e fala, porque eu tenho um filho autista. Fica todo mundo com o olho arregalado. Opa, pessoas que trabalham como eu, né? na mesma empresa e não sabiam que tem um colega par que tem um filho autista. Olha a desconexão, olha a distância que está criada nesses dois pares, por exemplo. Isso tem vários assuntos, vários exemplos para dar. Então, é isso. Cara, você precisa de alguma ajuda? Cara, eu estou vendo que talvez esse horário seja um horário ruim para você entrar na reunião porque seu filho vai ter uma prova importante e você precisa estar do lado dele. Como é que a gente resolve aqui a dinâmica, a reunião, a apresentação? Eu sempre digo que essa humanização, ela aceita qualquer repactuação. Porque se existe uma relação de confiança, existe uma relação humana, né, nessa equipe ou nessa dupla, tudo é possível. Até você dizer, não vou trabalhar na próxima semana inteira, porque estou com esse problema. E aí a gente vai pensar o que a gente vai fazer. Tira uns dias de férias, ou na outra semana você vem e fica até um pouquinho mais tarde. Renegocia, repactua.
Olha que coisa boa a possibilidade de existir um canal de diálogo franco, transparente, maduro, onde você pode dizer que hoje você não está podendo, que você não vai dar conta, e tudo bem. E o líder se colocar também nesse lugar, porque o líder também passou roupa na pandemia, aquele executivo que está lá no alto do topo das galáxias, ele também teve dificuldade com as filhas na escola, ele provavelmente perdeu alguém da família dele e ele sofreu muito por conta disso. Então, cadê essa possibilidade da gente falar sobre tudo isso, além do trabalho? A gente vai continuar falando do trabalho. É muito importante a gente dizer isso, porque as responsabilidades continuam. Não é que uma coisa substituirá a outra. Importante citar isso. De né? forma alguma. Então, quando não é porque você é humano que você está desconectando de lucro, de entrega. Não tem Ao nada a ver. contrário. Aliás, é isso. Ao contrário, quanto mais conectado você tiver com o outro, melhor você vai tirar do outro. Olha que coisa boa. Na verdade, é o que você estava falando sobre o valor que é pago como indenização. Isso não paga uma vida. Não, Eu mas de perguntei valor se a- nenhum. Se a paga pessoa uma se vida. sente, se as famílias se sentem, não, a justiça foi feita, ok. Não, dá para sentir Nunca, isso, né? Nunca. Não porque, tem preço. Porque é o seguinte, A prevenção- por exemplo, um adolescente. O adolescente, que tiveram vários casos do 3054, que esse nosso vice-presidente perdeu a filha de 14, mas ela estava com uma amiguinha de 15. Então, foram muitos adolescentes, porque era férias, né? Era julho. Tá. Então, estava muito entre Porto Alegre e São Paulo, para vir para São Paulo, porque é 17 de julho, meio das férias. Tinha famílias inteiras, né? Então, por exemplo, na hora de se falar em indenizações, quando você senta na frente de um pai e de uma mãe, já para falar em valor de um filho, é a coisa mais louca do mundo. Porque eles falam, como é que eu vou sentar numa mesa que vão dizer assim, olha, isso aqui é uma proposta pela vida do seu filho. Nossa. Acrescentando-se a isso, o fato de que para adolescente é só dando moral. Porque ele não é produtivo, ele ainda estuda só. Ele não é nada, vai. Pode-se Sim. dizer assim, ele não, Não gera ele não riqueza. gera. Então, você, além de tudo, você está dando para um pai e uma mãe 500 mil, mas ele tem a vida inteira pela frente. Sim, mas naquele momento, ele não gerava renda. Então, além de tudo, o que você tem é a perda, a dor da perda. Você está indenizando a dor da perda. E aí, o que mais você ouve? Para mim também, o que mais você ouve? Ainda, é o que eu digo para todo familiar de vítima. A indenização é a forma de punição. Sim. Pra É uma eles, forma né? de você responsabilizar. Basta ver que a TAM quebrou no segundo. Exatamente. Então, a indenização pune a empresa, porque ela vai ter que renovar essa pólice. Ela traz a responsabilidade do fato. Do fato. Deveria entendeu? educar. O suicídio, vamos trazer essa questão para o suicídio, que é importante. Não existe nunca um único motivo para o suicídio. Tá? Eu falo que o suicídio, eu coloco em 3 pontos para tentar esclarecer. Não que tenha esses nomes, mas eu chamo de suicídio construído, que é a maioria deles, que é você vai construindo isso ao longo da sua vida. Eu não gosto disso, vai sofrendo, enfim, acho que eu vou ficar dormindo, eu queria desaparecer, eu queria sumir. Você vai encontrando saídas para isso até que o suicídio vem como uma possibilidade e essa pessoa vai construindo Você isso até que o justifica suicídio o suicídio. aconteça. Então, o suicídio ele é a gota d'água no copo cheio. Ok. Então, nós, inclusive, chamamos de fator precipitante. Fulano foi demitido, então eu estou com ódio do chefe, porque é por causa disso que ele se matou. Não, não é. Foi a gota. Esse será o bode expiatório. Sim. Tá? Mas então, ele é construído até que ele aconteça. E isso pode ou não ter sinais. Isso também é outra coisa importante. O outro é o suicídio impulsivo, que geralmente é dos jovens, que acontece alguma coisa, você entra em desespero e aí, porque você estiver ali, você tira sem pensar muito. Então, uma grande frustração, como você comentou. O suicídio impulsivo. E o outro, que eu não consigo dar um nome, que é para aquele suicídio que vai acontecer, independente do que você faça. São pessoas que nascem para morrer, né? Onde elas colocam isso e não importa o que você faça, ela vai se matar. Isso é meio sério até para colocar nisso, meio mas difícil dar um nome para isso. mas também, é realmente, eu concordo. real. Mas é real. Né? Inclusive, tem uma psiquiatra cujo filho também se matou e que ela trouxe uma vez num discurso dela
de pensar até na questão de cuidados paliativos para alguns casos de suicídio, porque os cuidados paliativos cuidam da família e da pessoa. Sim. E que, assim, aquele suicídio, a pessoa vai... Você nunca sabe quando é esse caso. Mas sabe você... que vai. Não, você nunca sabe quando é isso. O suicídio, ele é... Por que o suicídio... Ele pega tanto, impacta, nós não queremos nem pensar. Outra coisa, então, esses são os 3. O suicídio traz muita culpa sempre, né? E ninguém tem culpa. Não existem culpados, isso é fundamental. A pessoa, se a gente tem um culpado, o culpado é aquele que decidiu, se matou, né? Ninguém quer pôr a culpa nele. E o motivo, ele leva com ele. Então, isso vai ser um transtorno para essa família, porque ela não vai descobrir o motivo, mas ela vai ficar atrás do motivo. E vai acusar muita gente, e vai se acusar também. Não, é um RH totalmente alinhado com a estratégia e que faz um serviço preditivo, né? Como você disse, preventivo, né? E não só apagando fogueira, né? Que muitas vezes é o que a gente acaba fazendo no dia a dia. Apaga a fogueira. Pediu a conta. Vamos correr, vamos ver o que a gente faz. Conta a proposta. Aliás, quando você falou do preventivo, me lembrou uma história, de novo lá dos anos 80, e que foi muito... Essa história do preditivo e preventivo foi muito interessante. A gente acha que eu falei bobeira, será? Falei Não, bobeira? Não falou não. As linhas de produção, né, pegando de novo lá atrás, elas durante muitos anos, nosso carro, né, carros que a gente dirige, durante muito tempo, eles faziam as manutenções corretivas. Começou a dar problema, vai para o mecânico, corrige, etc. Aí a evolução, passamos a fazer a manutenção preventiva. Depois de um determinado número de quilômetros, tem que parar porque tem um desgaste, etc. E a preditiva é você utilizar de novo a tecnologia, a sensibilidade, muitas vezes até da própria pessoa, para entender que, puxa, essa máquina está com uma vibração diferente. Ela só iria entrar na preventiva daqui a 2 meses, mas eu estou sentindo que a gente precisa parar agora, porque senão vai dar um problema aqui. Essa é a preditiva, você antecipar até a corretiva, né? Vale também para a gestão de pessoas, né? A preditiva é exatamente, você não precisa esperar a pessoa tomar uma decisão e você preventivamente dar alguma coisa para ela manter, por exemplo, essa pessoa na empresa. Você pode, de uma maneira preditiva, antecipar algo que ela nem estava pensando ainda, mas que tinha um risco de um headhunter bater na tua porta, fizer uma oferta e você ir embora. Eu adoro a Netflix, né? Tive a oportunidade de ir para lá conhecer. Porque a Netflix, eu indico esse livro, né? Um livro chamado A Regra é Não Ter Regras, do Hastings, que é o CEO da Netflix. Então, a Netflix usa um manifesto, um lema chamado liberdade com responsabilidade. Olha que incrível. Mas é porque, quando você vê o livro, o que ele está dizendo? Não fica nas relações verticalizadas, vai para as horizontalizadas. E o termo dele é densidade de talentos. O que é densidade de talentos? Gente, a gente precisa ter aqui adultos maduros responsáveis. Tanto que ele tem uma frase maravilhosa: a gente não contrata adultos que gostam de ser tratados como bebês. Não é incrível isso? Então aqui vai rolar uma demissão em massa aqui, viu, gente? Eu acho incrível, porque assim, gente, para. O ego, o mimimi, essa horizontalidade, essa troca de poder é abusivo de todos os lados. Então, assim, se eu tinha... é muito prejudicial. Total, muito. porque assim, por isso que a gente fala, cada vez existe um... Tá bom isso? Estamos bem? Que a gente perde com isso? Bem? Estamos super bem, então, tá gente. Ele está perguntando então, ainda. Uma das coisas mais incríveis que você estuda em agilidade e inovação é um termo chamado latência de decisão. Ou seja, pega os projetos de ágeis maravilhosos. Legal. Agora, tem empresas que usam projetos de ágeis e não geram resultados tão bons. Aí tem gente que estuda e fala assim, tá bom, quem usa ágil? Quem tem sucesso e quem tem fracasso? Então, olha que interessante. Vamos estudar o fracasso dos ágeis. Quando você estuda o fracasso dos ágeis, tem um elemento central. Chama latência de decisão, que aqui a gente chama de latência DRI, decisão, realização e impacto. Ou seja, demora para as coisas acontecerem, demora para ter as decisões. Então você é uma empresa lá que está fazendo seu trabalho muito bem, aí você jogou a bola. Eu vou usar os meus amigos, que eu sei que eles não ficam chateados. Você jogou a bola para o marketing. Era para devolver em 3 horas. Demora uma semana.
Essa demora na decisão e na realização é que gera os fracassos dos projetos ágeis. Quando você aprofunda essa demora para entender, mas espera aí, era tão simples. É porque tem a briga de feudos, tem a briga dos egos. Você, Vivi, Então, falou... você tem que administrar o departamento de marketing, o departamento de egos, o Você departamento... O grande questão é você administrar o departamento de ego. Se você pensar, inclusive psicologicamente, o quanto você atrasa existencialmente, vamos abrir um pouquinho, né? Se você pensar nos adultos infantilizados, que a gente tem bastante. O que é um adulto infantilizado? Um adulto infantilizado é aquele que ainda acredita que ele é especial, que ele é superior, que ele é o centro, que por ser superior ele tem vantagem devida, ele pode gritar, o outro não pode gritar, ele entrega a hora que ele quer. Esse é o adulto infantilizado. Então, se você vai no âmago das culturas organizacionais, o que você vê demoras de decisões por brigas de egos. Inclusive, se eu não me engano, os millennials, eles já compram por propósito, eles olham o propósito da empresa. Peraí, onde essa empresa aqui? Ela é inclusiva, ela é isso, ela atua diversidade, ela respeita o meio ambiente? Então vou comprar dela. Então tem muita gente, sim, escolhendo. Sim. Tem muita gente que não escolhe, mas tem muita gente escolhendo. E daqui para frente, essa é a tendência. A tendência é escolher. A tendência é procurar onde estão essas empresas. Entre essa e essa, sei lá, produto de cosmético, essa não testa em animal, essa testa, vou comprar que não testa. Então, isso já está acontecendo. Não é à toa que as pessoas estão colocando nas embalagens, cruelty free, né? Que é livre de crueldade. Não é à toa, isso é marketing, a gente sabe disso. E ok, porque é um bom marketing, as pessoas precisam fazer isso. E as empresas devem fazer isso. Então, mas você vê que a inovação, você vê que o que as empresas fazem pensando em inovação, você vê que ela vem de uma demanda de uma pessoa, né? Do ser humano. Então, as grandes empresas hoje, elas estão justamente mapeando o comportamento desses millennials para daqui 10 anos, que é quando esse milênio ainda tiver um poder maior de compra, elas estarem preparadas para atender esse público, né? Eu lembro que uma vez eu recebi no saque também, de uma das empresas que eu trabalhei, perguntando, o seu produto ele é vegano? Uma empresa de material de construção, né? Então, a pessoa perguntando se o produto era vegano. Eu falei, nossa, eu nunca recebi uma pergunta dessa para esse segmento. Mas já te faz pensar, mas pode ser... Faz pensar, claro. Claro. Exatamente. Então, existe uma grande preocupação, sim, de como... E as grandes empresas estão, hoje, com volume de dados, com mídia social, com marketing digital, eles conseguem capturar bem esses dados para pensar, de fato, para se estruturar, pensando que, de fato, esses potenciais futuros compradores com mais dinheiro no bolso, eles vão começar a se atentar a essas questões do carbono lá. Vou comprar um produto, quero ver se... quando você vai entrevistar um jovem hoje, ele pergunta, ele fala, quais ações sociais vocês têm, né? Vocês têm programa de voluntariado? Vocês têm política de diversidade? Tem sido muito comum, o que é muito legal, né? Você vê que é um outro olhar, né? Então, a inovação, ela vem dessa essência humana, né? E vem de ouvir. Quando a gente falou agora há pouquinho de repente, essas pessoas que publicam nas redes sociais, né? Ela trabalha para alguma empresa e ela publica, e aí, de repente, em algum determinado momento, o posicionamento dela pode se confundir com o da empresa. Existe algum código, eu não sei se vocês fazem isso, algum tipo de código de conduta, algum tipo... Isso é permitido, isso não é permitido? Sei lá, empresas imensas aí, sei lá, Nestlé, sei lá o quê... E já existe esse tipo de coisa, tipo, gente, nas redes sociais, alguma orientação, nas redes sociais, não falem de política, eu também não sei se a empresa pode chegar nesse ponto, porque afinal de contas, se a rede social é particular, é um caminho aí que está começando a ficar confuso, né? Parece que não tem mais fronteira, né? É uma linha muito tênue, né? Entre o que é o privado e o que é ali, né? O que é o público. Então, né, voltando... Teoricamente, legalmente, a empresa não pode, né, te proibir de fazer, porque você está usando a sua rede pessoal. Mas é aquela história, né? Quando eu incentivo o meu colaborador a publicar em suas redes sociais que ele é um lover da marca, da empresa onde ele trabalha, é um risco que você está correndo.
Né? Então, assim, há empresas, por exemplo, que têm recomendações fortíssimas para que as pessoas não se manifestem. E é o risco que se corre, né? E as pessoas podem desacatar? Podem. E aí você corre o risco de sofrer sanções, porque a sua empresa tinha sido clara neste sentido. Então, tudo vai de você ter um discurso muito alinhado, né? Então, assim, clareza, olha... né? Clareza. Vamos pensar o seguinte, poxa, né? A gente hoje já começa a ter as redes sociais bem segmentadas, é muito claro. Então, LinkedIn, você vai fazer post profissional, né? Ah, legal, então, agora, né, aí fala-se muito em ESG, você tem uma pauta legal de ESG, uma bandeira que você quer levantar? Perfeito, faça o seu post. Tem a ver com a empresa onde você trabalha, né? Tem a ver com os valores, você compartilha os valores da sua empresa, né? Diversidade, essas coisas. Sim, então beleza, compartilha. Agora, você não vai pegar e botar uma foto sua de crachá no Instagram, por exemplo, né? Porque o Instagram é uma coisa sua pessoal. E se você fizer... É um risco que você corre de repente, tomar ali um puxãozinho de orelha da sua chefia imediata. Falar, puxa, olha, ficamos sabendo que você andou postando foto sua de crachá. Mas isso não é uma regra, isso é uma recomendação. É uma recomendação. Que algumas empresas dão Sim. já para evitar problemas futuros Sim. com a reputação dela. E fazer uma gestão ali de imagem mesmo, né? E o próprio profissional entender que... E a empresa tem esse direito de cuidar da imagem dela. Sim, é legítimo, né? A empresa cuidar da sua imagem. Mas também quando ela contrata um colaborador, ela precisa deixar muito claro, né? Assim, lembra o famoso combinado não sai caro? Não sai caro. Deixou combinado, tudo funciona muito bem. Quando eu sei que meu hobby, então, pode virar minha primeira função, meu primeiro trabalho. Quando você fechou essa conta, eu sou bom nisso que eu faço? Ou não? Queimo todos os bolos que eu faço. Eu gosto, mas queimo todos, então talvez não. Então, sou bom? Essa é a primeira. Gosto. Gente, é tão importante entender a diferença entre sou bom e gosto. Isso que eu ia te falar, como eu sei que eu sou bom? Quando todo mundo fala assim, ficou ótimo, Vivi. Maravilhoso. Nossa, que delícia o bolo da Vivi. Mas quem é esse todo mundo? Porque uma coisa é minha mãe, uma coisa é minha mãe que vai assistir esse podcast e vai dizer, Vivi tá ótima. A minha não diria. A minha é bem mais honesta. A minha mãe vai falar. Então, uma coisa é minha mãe dizer, uma coisa que a gente é bom. Quem é essas pessoas que falam? Então, vamos pegar o exemplo aqui desse meu cliente. Ele poderia falar assim, não, mas quem falou foi a Thalita. Não é nada de foto. Ótimo, então vai lá num lugar que tem gente que entende. Tá. E pergunta, o que você acha dessas fotos? Então, eu não sei se meu bolo é bom. Ótimo, vai lá numa feirinha de bolo e tenta vender. Se você vender, as pessoas comprarem. Vai lá num concurso de bolo, faz um bolo para uma festa de aniversário e faz as pessoas... Então, testa para ver se é só uma coisa da família que gosta do seu bolo, se de fato o seu bolo é bom. Legal. Né? Então, importante entender, né? Eu estava falando agora, da diferença entre... Sou bom e gosto. Tem coisa que a gente gosta de fazer, mas nós não somos bons. E aceita... Que dói menos. Né? Tudo bem, eu gosto, mas não fica bom. Eu adoro fazer café. Meu café é uma água suja. Tá bom, aceita. Pode ficar fazendo, mas faz pra você. Ou para as coitadas da família que quer comer. Mas não sai querendo viver disso, porque não vai rolar. Certo. Né? E o contrário também é verdade. Tem coisas que nós... somos boas em fazer, mas que nós não gostamos. E essa é a mais difícil de descobrir. Por quê? Porque as pessoas te incentivam a fazer. Você é bom. Vai lá, faz. Só que você não gosta. Também você tem essas, curte. então. Só que eu sou bom, mas eu não gosto. Tem. Então, precisa entender. Essas duas coisas precisam casar. Vou dar um exemplo que eu descobri sobre mim. Eu sou uma pessoa que falo pouco, sou tímida. Isso, a gente percebeu desde o seu olá aqui. Gente, tá sendo um sacrifício para mim. Eu sempre fui uma faladeira. E eu sou uma pessoa que sou boa de argumento. Eu sou boa de discutir. Então, eu trabalhando na empresa, todo mundo me dava esta tarefa árdua de chegar lá e defender, discutir, argumentar e brigar. Eu entrava na rinha todo dia ali para brigar com os galinhos de briga. E eu sou boa nisso.
mas eu não gosto. E eu descobri que eu não gosto quando eu comecei a ter uma crise de estresse. O meu corpo, ele começa... Meu estresse é diferente do estresse da maioria da população. A minha imunidade baixa. Então, eu comecei a ter várias doencinhas de imunidade baixa sem saber por que eu estava doente, porque mentalmente eu continuava bem, mas o meu corpo sofre. Também não sabia disso. Quando eu percebi por que eu estava tão estressada e tão com imunidade? Porque eu estava fazendo algo que eu sou boa, mas eu não gosto de fazer. Só que eu era altamente incentivada e valorizada para fazer aquilo. Olha. Então, gente, é uma pegadinha de carreira isso. Pode ser que você seja bom em fazer alguma coisa, tá todo mundo falando, ai, que lindo que tá, tal. Você fica feliz porque você é reconhecido, mas te faz mal. Eu digo que nos programas de harmonia, trabalho e vida, nos programas de resiliência e well-being, eu consegui colocar alguma dessas ferramentas. Vai contar pra gente algumas delas? E eu vou te contar e eu quero fazer uma analogia com os dedos das mãos. Tá. Porque nós temos, assim, uma ferramenta fantástica que nós recebemos da criação, que é as nossas mãos. E a nossa mão tem 5 dedos, cada mão tem 5 dedos. Pelo menos a maioria das pessoas. A maioria das pessoas. Mas, digamos, normalmente você tem os 5 dedos. Tá. Se te falta um, obviamente sua mão vai funcionar, mas não funciona com a mesma funcionalidade, digamos, do que os 5 dedos na hora que você precisa fazer as coisas, né? E a nossa vida é a mesma coisa. Nós temos 5 inteligências naturais que são a inteligência física, é o nosso corpo físico, a inteligência mental, né, a nossa mente, nosso pensamento, certo, né? A inteligência emocional, as nossas emoções, a inteligência espiritual, por trás desse corpo físico existe algo mais, né? E a inteligência da prosperidade, que nós estamos aqui para construir alguma coisa. Então, essas 5 inteligências, a gente pode fazer analogia com os 5 dedos das mãos. Tá. Então, quando eu falo assim, como você tem qualidade de vida, como você administra o seu estresse, se você tiver noção dessas 5 inteligências e você dedicar tempo a todas elas, você vai mantê-las. Porque se você perder alguma delas, é como se você perdesse um dedo da mão. Você não vai ter a sua harmonia, o seu equilíbrio, né? Então, essa é uma das ferramentas que eu aprendi e que eu trouxe para o mundo corporativo. E você me disse que você participou, você teve na recepção, foi camareiro, foi tudo isso. Você acredita que viver as pontas do trabalho, faz todo sentido e talvez a gente devesse incentivar mais isso para os CEOs, para os líderes? Muito. Eu faço trabalhos, às vezes, com empresas que eu chamo de projeto mão na massa. Vamos sair do escritório, vamos lá para frente de batalha, gente. Onde é o local do crime, entre aspas. Vamos para frente de batalha. Onde é que está o varejo? A loja está lá? Você tem 50 lojas. Qual foi a última vez que você teve uma loja lá que vende? Você vendeu uma coisa lá? 2 anos até. Porra, vai para lá, cara. Vai para lá. Uma semana... E é sair da zona de conforto, né? Vai para lá. Vai entender o que é quando o cliente entra na loja, o que é que acontece. Mas eu já sei. Trabalhei 10 anos atrás. Não, vai para lá. Volta. Então, é na loja de varejo, é em empresa de construção, é no canteiro de obra. Reuniões de canteiro de obra. Reunião de conselho de administração de algumas empresas, já fiz em canteiro de obra. Sai do ar-condicionado, cara, e ficar aqui em São Paulo, que beleza, ficar todo mundo aqui numa sala bonita. Aqui na Faria Lima? Um cafezinho, Faria Lima, JK, Paulista, vamos para lá, hotel. Vamos para lá. Vamos para lá para o canteiro de obra, vamos lá para o bandejão. Vamos ver se o bandejão é bom. Mas tem que ser genuíno, né, César? Porque também ir para fazer aquela coisa do, eu tô aqui, mas, olha, bater... Toda vez que vai, às vezes o pessoal, não sei o quê, adia, né? Mas depois acaba indo. Transforma a vida das pessoas. Porque o cara vê o seguinte, a qualidade da comida realmente está péssima. Não dá. Então, por que você manda servir aos outros se você próprio não é capaz de comer? A pergunta que eu sempre faço da clientividade com as empresas é o seguinte, você consumiria este produto que a sua empresa está fabricando? Você compraria? Se esse produto sair assim, esse livro sair assim da editora e tiver lá, você é um comprador você compra esse livro assim? Se ele tiver rasgado, se ele tiver amassado, você compra esse livro assim? Você compra esse colchão assim, se tiver com fio do lado de fora? Você compra esse coisa assim, se tiver com isso assim? Você compra essa roupa, se tiver esse negócio assim? Você compra. Qualidade para mim é isso, controle de qualidade.
Então, e a pergunta que eu sempre faço é assim, se você estiver num avião, o piloto disser, senhoras e senhores, infelizmente nós estamos com um problema, o avião talvez não vá resistir, cada um pegue seu paraquedas e pule. Você pularia no paraquedas, colocaria um paraquedas fabricado pela sua própria empresa ou preferia um paraquedas de uma outra empresa? E tem gente que fica nervoso quando eu faço essa pergunta. Entende? Então, tem que levar a sério. Então, assim, para mim, empresa do futuro, a gente começou falando empresa do amanhã, não é de cima para baixo, não é uma pirâmide assim, é de baixo para cima. Você tem que ir para a base, tem que pegar quem está na redoma de Sujar a bota. Bota, capacete, luva, calça jeans, bermuda, ou o que seja, sandália, o que seja, vai lá para a linha de frente, vai ver como é que as coisas acontecem lá na frente. Mas não é só ver e observar, não, é viver. Durante um período diferente, você vai sentir o que é o calor da máquina, o que é o calor das discussões ali dentro. A empresa de mineração, você já desceu no poço? 500 metros para a profundidade da terra? Pô, você vai lá e fica aqui de cima, já desceu no poço. Nossa. Vamos descer. Às vezes as pessoas reagem, mas depois que passam pela experiência, mudam muita coisa internamente, porque as pessoas sentem um impacto e vê a dissonância entre o que era a vida, como é que tomam decisões lá e o que acontece na realidade aqui. E aí, essa coisa... E aí, a gente volta na questão do ser humano, né? Quando eu percebo que o outro ser humano passa, quando eu sinto o que ele sente, e aí eu tenho esse poder de tomar alguma decisão, eu tenho o poder de alterar alguma coisa, faz todo sentido dentro do meu... Aí você começa a pensar de uma outra forma, entendeu? Você transforma, e a transformação vem daí. A transformação não vem do papo educacional. E olha que eu faço palestra, mas entra aqui, sai aqui muitas vezes. O que faz mudar é a experiência. O que faz mudar é a experiência. A transformação vem da experiência vivida. Por isso que eu criei, na maioria das empresas que eu trabalho, o chamado projeto Mão na Massa. A empresa que é uma empresa de transportadora de logística. Você já pegou algum caminhão da empresa dele de alguma vez? Para o presidente da empresa, para o dono da empresa. E às vezes é um susto danado. Que o cara é um financista, ele faz só um investimento, já, vamos lá. Pô, não faz sentido. Faz. Depois você me fala. Vamos lá, eu vou junto. Eu vou lá na boleia do caminhão, você senta lá, dirige o caminhão, vamos fazer uma viagem daqui para Itu, para fazer essa entrega desse material. Vamos lá, pega um caminhão e vamos juntos. Às vezes ele não tem nem a carteira, nem a habilitação ele tem. Mas aí o cara sente o que é, entendeu? O cara sente o que é a diferença. Projeto Mão na Massa, para mim, assim, é de baixo para cima, você constrói a experiência, né? Eu vou dizer, sabe como foi que a primeira vez que eu aprendi isso? Foi numa peça de teatro, o Gandhi, que o meu querido amigo, um ator, João Signorelli, ele representa o Gandhi, líder servidor. É um monólogo, né? E tem uma cena do Gandhi que, quando eu vi isso, eu digo, nossa, isso aqui é de uma profundidade impressionante. O Gandhi, ele conta uma história de determinado momento, uma senhora procurou ele com um filho, e chama Papu. Papu é a forma que você chama papai em hindu, né? Papu, o meu filho, você precisa dizer ao meu filho que ele não pode comer açúcar, porque o açúcar faz mal, porque o médico falou que faz mal, o açúcar faz mal, o açúcar é lá. Aí ele ficou assim, enrolou um pouquinho e disse assim, volte daqui a um mês, para a gente voltar a ter essa conversa. A senhora ficou chateada, voltou um mês depois. Aí o Gandhi disse, olha, realmente, garoto, açúcar não faz bem à saúde. Eu acho que você não deve comer açúcar. Não deve. E fez toda a preleção. Aí a mãe disse, porra, por que você não falou isso há um mês atrás? Ele disse, porque eu nunca tinha comido açúcar. Passou primeiro para poder ensinar. Essa experiência, para depois eu ver a diferença que faz. Um sketchzinho, numa pesca. Eu vi aquilo lá. Que forte. 20 anos atrás. Eu vi aquilo, cacete, isso aqui tem muito a ver com a vida da empresa. Muita gente fica ditando regras, define, RH mesmo, regra, política, diretriz, não sei o que lá, financeira, não sei o que lá, estratégia, dita uma porrada de regra, sem nunca ter posto a mão na massa. Então, isso, para mim, a transformação vem daí. O que é ter liberdade de expressão, então, dentro da empresa? Existe liberdade de expressão dentro da empresa? Não. Não posso falar o que eu quero. Liberdade de expressão em ambiente privado não existe.
E isso é uma coisa que a gente confunde muito hoje em dia, porque a função social da empresa, que era uma função de se entender como geradora de riqueza, que dá sustento à célula máter da sociedade, que são as famílias, ela foi extrapolada para campanhas de militância. Então, isso acaba se confundindo com liberdade de expressão. A liberdade de expressão não é da alçada corporativa nem econômica. Liberdade de expressão é da alçada das instituições públicas e da cidadania. Então, Não então tem um código, tem uma limitação para a expressão. Você está falando que é da alçada do Ministério Público, sei lá do quê? Não, é da alçada da sua vida pública. Tá. Dentro de uma empresa privada, ali não é um ambiente de liberdade de expressão. Opa! Não é. Então, assim, e isso eu extrapolo para as redes sociais. A pessoa fala, eu tenho liberdade de expressão na rede social. Não, E querido. não tem. Claro que não. Não posso Rede pôr o soci- que eu quero. Você pode pôr. A questão é quem vai ver. Consequência. A questão é quem vai ver. Porque a gente imagina assim, eu posto o que eu quiser, quem me segue vê. Eu sigo determinadas pessoas e eu vejo o que elas postam, certo? Certo. Não. Não certo. O business da empresa é essa mediação. Ele escolhe o que você vai ver. E ele escolhe o que você posta que será visto pelos outros. Qual é o critério para essa escolha? Eles dizem que é segredo industrial, não abrem. Mas é ponto pacífico no mercado que o critério é econômico. É o que te faz ficar mais tempo usando produtos da plataforma. Então, aquilo que te retém mais tempo é aquilo que vai ser mostrado. Então, vamos dizer, você segue 100 pessoas. Tá. Tem uma pessoa que toda vez que ela posta, você vai lá xingar ela. Você vai ver post dela o dia inteiro. E das outras Porque você não vai te ver. mantém mais tempo utilizando aquele serviço. Sim. E se você não está pagando, você é o produto. É exatamente isso. E aí as pessoas falam, eu tenho a minha liberdade de expressão. Não, não tem. Você tem uma coisa que chama vontade do dono na plataforma. Tá. Você se expressa, mas ninguém vai ouvir. Porque ele vai decidir não distribuir, de repente. Dentro desse mundo de eu ponho... Tá, é o meu... As pessoas acreditam nisso, né? Eu posso chamar de MED? MED. As pessoas acreditam nisso. Na verdade, a grande maioria acha que pode utilizar, que tem liberdade de expressão ali dentro das redes sociais. Tem. E você vê algum movimento, por exemplo, do LinkedIn, que é a maior rede que a gente tem hoje, de empregos, né? Eu sinto ela um pouco elitizada. Você vê um movimento de incluir esses cargos mais operacionais dentro do LinkedIn? Você acha que isso vai acontecer? Ou tem essa tendência, ou não tem essa tendência? O que você sente? Se for por mim, vai. Né? Se for pela Cruzando Histórias, vai. Porque eu não compactuo com espaços que são exclusivos. Tá. Eu acho que se o LinkedIn tem um compromisso com diversidade e inclusão, e eu acredito que eles tenham, tá? Pelo que eles vêm construindo enquanto marca, enquanto empresa, eu entendo que o serviço, o produto final deles tem que ser inclusivo. Claro. Né? Então, eles tratam muito diversidade e inclusão dentro da companhia LinkedIn. Sim. Se eles tratam ali dentro, eles têm que tratar na rede social deles. Sim. Então, No negócio deles, no né? negócio E esse é o deles. negócio Então, eu acredito que seja interessante para o LinkedIn ter todas as pessoas no LinkedIn. Eu estou basicamente nas principais... Eu não vou falar todas, né? Porque eu não sou dessa era TikTok. Eu não entrei nessas... Você não faz as dancinhas do emprego não, ainda? Com Não certeza, tem? não. Eu falo para as meninas, existe um limite. O meu limite é dancinha do TikTok, entendeu? Então, assim, não me peçam para... As meninas da comunicação, não me peçam para atravessar essa linha que é dancinha do TikTok. Eu não vou dançar. Mas, enfim, tô no Facebook, no Instagram, o WhatsApp funciona muito para Cruzando Histórias, né? As nossas comunidades, assim, contato mais com as mulheres está dentro do WhatsApp. E, para mim, a principal rede mais próspera em relação à carreira, em relação à profissão, é o LinkedIn. Tá. Né? Então, acho que a gente precisa estar lá, a gente precisa cuidar daquilo e a gente precisa abrir as portas do LinkedIn para mais pessoas. Então, na Cruzando Histórias, o trabalho que a gente faz é de incentivo ao uso do LinkedIn. Então, a gente está constantemente preparando as mulheres, incentivando as mulheres a utilizarem a rede, né, da melhor forma possível. Por quê? É lá que estão os recrutadores, pelo menos das principais empresas, das marcas mais conhecidas. As pessoas no LinkedIn, elas são acessíveis.
Você consegue, por exemplo, chegar no CEO do Nubank e mandar uma mensagem para ele. Se não existisse LinkedIn, como que você chegaria para mandar uma mensagem para o CEO do Nubank? Se ele vai ler, se ele vai te responder, se ele vai te achar interessante, aí já é outra história. Mas é um canal para você se relacionar. Certo. E aí, né, volta aquele ponto de tudo, relacionamento. É um canal para você se conectar a pessoas diversas, a quem quer que seja, assim. Então, eu acredito que é uma tendência e quero acreditar que o LinkedIn se importa, né, em ser um espaço inclusivo para todas. Certo. É uma realidade hoje? Não. Mas não. é melhor do que ontem. Né? Sim, se a gente for olhar há 2, 3 anos... Eu demorei para entrar no LinkedIn, assim, eu achava super elitizado, mó chatice, só vai lá quem aparece na capa da revista Você S.A., fica aquele papo de fui promovido, só promoção, só admissão, é um mundo meio... Só testão. Eu falo, só falta passar uns duendes, né? Uns unicórnios, assim. Mas tem também, lógico, né, tudo isso, mas tem toda uma parte interessante que as vagas estão lá, as empresas estão lá, a construção de marca das empresas está acontecendo no LinkedIn hoje, e isso é oportunidade para quem está procurando emprego, né? Tá. Então eu falo para as mulheres, eu não vejo muita, por exemplo, né? Não vejo muita vaga operacional lá no LinkedIn. Esteja lá. A partir do momento que você estiver lá, as pessoas que querem contratar, elas vão ter que olhar para aquele lugar também. Sim, tá certo. O recrutador, ele não vai colocar uma vaga de produção no LinkedIn se ele não entender tem que o tem público pessoas lá. do público produção Tá ali no LinkedIn. Então, eu falo, Tá. todo o espaço que existe é um espaço que a gente pode ocupar. Certo. Então, ocupem esse espaço. Tá ótimo. Porque senão ele vai ser de quem quiser Quem estar estiver lá. É isso mesmo. Não, quero mudar. Quero começar a incluir gente, né, diferente aqui dentro. Por onde começo? Eu acho que assim, você não pode... É difícil a gente ter uma receita de bolo. Porque cada empresa tem uma cultura, tem um jeitão, né? Não adianta o CEO falar uma coisa e praticar outra, né? Tem que ser muito genuíno, né? Tem que ser genuíno, exato. Essa é a palavra, genuíno. Então, tem que ser assim uma coisa, tem que estar no DNA, sabe? Eu quero praticar a diversidade etária e a diversidade como um todo, porque eu acredito que isso vai fazer diferença. Não é só pelo dinheiro, mas é por tudo isso, né? Então, primeira coisa, eu acho assim, talvez sensibilizar, de mostrar, né? Porque para a empresa, né? Quando eu vou numa empresa, me falam, tem que fazer uma sensibilização com as lideranças, porque normalmente a RH tem um pouco já um desenho, né? Então, assim, a primeira coisa vamos ver os estudos, vamos ver quais são as provas que eu tenho que esse negócio funciona. Então, acho que isso é legal. Legal. São Tomé, né? Sim, a diretoria adora números, adora isso, adora estudos. estudos. Exato. E esse é um cuidado que a RH tem que tomar. Porque a RH, muitas vezes, adora divagar com uma conversa que a cúpula não tem paciência. É verdade. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito lógica, talvez pelo fato de ser filha de estrangeiro, que sempre teve eu sempre eu trabalho desde os, 14 anos de idade. Então, assim, sempre que eu quis dinheiro, eu tinha que dar um jeito de conseguir ir trabalhando, né? Não era fácil, né? Não que meu pai não tivesse, mas porque ele não soltava mesmo. Então, acho que essa coisa empreendedora já estava lá dentro de mim. Então, eu acho que a gente precisa... quando você fala em inteligência emocional, eu acho que é isso. Você tem que olhar para o público para o qual você vai falar. Então, eu vou falar aqui para um grupo de engenheiros, eu tenho que falar numa linguagem que vai fazer sentido para o engenheiro. Então, eu vou falar para a área financeira, eu tenho que falar uma linguagem que vai sensibilizar essas pessoas da área financeira. Eu vou falar para RH, eu vou falar diferente, vou falar um outro tipo de linguagem, vou ter uma outra abordagem. Então, eu tenho que primeiro ver quem é meu público e como que eu me estruturo para fazer isso. Agora, o desenho do programa depende muito do que a empresa quer, né? Eu já tenho um programa lá fora, eu quero replicar aqui, ou eu tenho poucas pessoas maduras, ou sei lá, né, não tem representatividade, ou não, olha, eu tô feia na foto porque ninguém, né, a nossa empresa está muito atrasada nesse negócio. Então, assim, genuinamente, né, quem está fazendo esse trabalho, e eu acho que o ideal é que seja uma consultoria de fora, uma empresa de fora, porque
precisa ter alguém que vai entrar e vai dar umas chacoalhadas, vai dar umas cutucadas que muitas vezes quem está lá dentro depois pode ficar desconfortável, né? Então, se eu tenho uma pressão hierárquica, talvez eu não seja tão honesta de falar as coisas que eu estou vendo, né? Essa é a grande vantagem do consultor. Você faz um diagnóstico e você vai lá e fala, olha, né? Então, normalmente, assim, um trabalho bem feito, ele envolve um diagnóstico, né? Aí eu vou fazer a apresentação desse diagnóstico, eu vou discutir com as pessoas envolvidas, aí eu faço um desenho do que seria o ideal, né? O projeto ideal. O problema é que a gente é muito imediatista, né? Eu quero um negócio que me resolva. Eu quero até... nós estamos agora em agosto, né? Julho, agosto. Eu quero que até dezembro a gente tenha um grupo de 50 a mais aqui dentro dessa empresa. Esse programa tem que estar rodando. Então, assim, tem tanta coisa que deveria ser feito para que o trabalho realmente seja um trabalho com base, sabe? Uma coisa sustentável, né? Pensando no ESG aí, que eu acho que precisa dar uma pisada no freio, sabe, para se reorganizar. Se não tem nada, ótimo. Então vamos ver, por onde a gente começa? Talvez grupo de afinidade, né? Já tem outros. Então vamos lá. Então, e aí a gente faz esse desenho, e depois de fazer esse desenho, vamos definir quem que vai implementar. Então, muitas coisas podem ser feitas internamente, com a condução normalmente, ou talvez o apoio ou colaboração de alguma consultoria. E aí você vai fazendo esse trabalho em conjunto e vai medindo os resultados, vai acompanhando, monitorando, né? Pelo menos até a coisa estar rodando. Depois que a coisa está rodando, a empresa toca. Agora, como que vocês tratam os resultados dessa avaliação de desempenho, Bia? Então, aí a gente entra na fase relativa. Tá. Que eu falei que é um perigo, né? Mas ela é... Cuidadosa. Ela é necessária, tem que ser cuidadosa. Ela tem que ser necessária no momento... Por quê? Porque a próxima etapa é meritocracia. Então... Essa palavra, até tem um pessoal aí que já se arrepiou. Já se arrepia, com certeza. A meritocracia, a gente busca ter, num processo meritocrático, o máximo de consistência e coerência. E dados objetivos. Exato. Então, a discussão entre vários gestores sobre a performance relativa do mesmo grupo, né, o mesmo grupo comparável, ela é importante para que a gente possa entender quem mais contribuiu, quem foi além, né? Que eu brinco assim, eu entreguei o que era esperado. Desculpa, entregar o que é esperado. Foi para isso que eu te contratei. Foi para isso que eu te contratei. É para isso que você tem um carro, você tem uma oportunidade dentro da empresa, é para isso que você tem uma remuneração fixa. Inclusive, no caso do Digio, a remuneração variável são metas coletivas. Então, justamente, as metas coletivas são porque todos nós juntos, co-construindo o resultado, teremos mais ou menos remuneração variável. Então, a remuneração variável também é uma meta coletiva. Então, o que acontece? O que eu tenho... Então, a meritocracia é a promoção e o mérito. Tá. Ele é definido de forma relativa e no que eu fui além do que era esperado. Então, a discussão, ela se baseia no quê? Ela se baseia, sim, nos comportamentos, mas se baseia nos resultados também. E nos resultados que foram além do esperado. Por quê? Resultado. O mínimo esperado, para isso que eu tô... O mínimo esperado, nem mais é o mínimo, né? Mas o esperado é aquilo que me mantém dentro da empresa. Sim. Agora, o que vai me levar a crescer dentro da empresa é o que eu faço além. É a minha atitude diferencial. É a minha entrega com uma qualidade melhor, com um prazo menor, com um custo menor, com uma melhoria não esperada. É ali que eu me diferencio. E é isso que a gente discute coletivamente, e aí é no relativo. Por quê? Porque é quem contribuiu mais, quem contribuiu menos. É quem fez diferente, quem fez mais rápido, melhor, etc. Então, tem essa etapa, né? Então, tem essa etapa de avaliação colegiada, de um posicionamento numa matriz 9-box, que ainda é o mais comum no mercado, para que depois, numa terceira fase, a gente discuta mérito e promoção. E isso me traz também um outro lado, Sandra, que é o lado
de olhar o social como um negócio. Sim. Que também é uma coisa que a gente, além de precisa, acho que é o S do ESG, né? Exatamente. Que a gente tem aqui falado um pouco do ESG, cada programa. Acho que o S, em algum momento, ele não ficou tão importante em outros programas, então acho que hoje a gente paga a nossa dívida com o S do social, do ESG. Agora tem um lugar aí que é um negócio também, que é importante, que gera lucro, e claro... E lucro muda a vida, e lucro ajuda pessoas. E não tem nada de errado nisso. Não tem. Como é que as pessoas que estão assistindo aqui também, que falam, puxa, que ideia bacana dela. Nossa, pensei nisso. Como que dá para operacionalizar isso? Como é que isso pode virar uma verdade na vida das pessoas, uma oportunidade e assim por diante? Nossa, excelente ponto que você trouxe, principalmente falando do ESG, que ainda é só uma letrinha, tá? O S. Ainda não é uma coisa tão consistente, mas as organizações estão querendo rever. É que às vezes elas não sabem por onde começar, né? Então, quando a gente fala do S, a gente tem que ter em mente que a organização, não só pelo papel dela ou pela preocupação com os investidores, ela vai investir no social. É que muitas das vezes, quando ela impacta no social, ela melhora a oportunidade do negócio dela também se desenvolver. Muitas empresas, quando a gente fala de empresas, por exemplo, de bens de consumo, elas vendem o produto para todas as classes. Quanto mais eu tiver um poder aquisitivo que possa consumir do meu produto, melhor. Então, é um ciclo virtuoso quando eu trabalho no S, né? Agora, quando a gente pensa em transformar o S também em algo que gere receita, eu acho que e o ponto que você trouxe, para mim, foi maravilhoso, que eu sempre falei no RH, que ter resultado e ter lucro é fundamental para você gerar novas carreiras. A gente tem que parar com esse tabu de que a empresa não pode lucrar. Pelo contrário, quanto mais lucro, quanto mais receita, mais emprego eu consigo oferecer. E quando a gente consegue conectar o social com esse resultado, a gente começa a ter um modelo virtuoso. Então, quando a gente fala de parceria no trampo, que a empresa que me contratou é minha parceira, é porque ela está me ajudando a financiar a Cássia, que é minha funcionária, que é minha headhunter, além de levar o talento e a diversidade para a organização dela. Então, quando a gente gera receita dentro da comunidade, você melhora a moradia, você traz condições, né, de infraestrutura, de esgoto, de água, de alimentação e até de esclarecimento. Uma sociedade mais esclarecida, com mais informação, é uma sociedade que prospera. Então, o S é muito mais do que eu mostrar que eu estou fazendo um trabalho voluntário. Eu estou gerando condição daquela sociedade mudar o patamar de vida e aumentar a qualidade de vida no sentido de educação, de saúde e de alimentação. E trabalhar com o ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a ONU traz como um pacto. Dentro do trampo, especificamente, a gente colabora com o ODS de erradicação da pobreza e de geração de empregos e respeito aí para as pessoas. Então, é fundamental que as empresas olhem o S não apenas como uma filantropia, não é isso, mas como resgate da dignidade, onde eu dou condições daquela sociedade ser melhor em relação a essa questão que a gente fala de qualidade de vida, de alimentação e educação. É isso que você está falando, a falta do autoconhecimento, né? Porque às vezes gritar é a única ferramenta que ela tem, porque ela aprendeu isso, exatamente. Porque o pai, a mãe, né, era a única ferramenta que eles também tinham, porque aprenderam assim. Então vem num ciclo que, na verdade, aí eu chego no trabalho e grito com o meu funcionário, porque eu entendi que era assim, ciclo sem fim. que o poder grito. é esse, né? E o poder é o grito, né? O poder é bater na mesa. E você disse uma coisa para mim que eu achei muito importante, que eu acho que a gente pode, desse primeiro momento, a felicidade, né, está muito baseada nas relações. Então, quando a gente fica falando de campanha de felicidade no trabalho, na verdade, essas campanhas elas têm que estar ligadas completamente aos relacionamentos dentro do trabalho. Tem, inclusive, eu fiz uma palestra há um mês, mais ou menos, na Compass, que é uma empresa que eu fiquei admirada com a escolha, de me escolher para abrir o evento, né? Eu fiz uma experiência linda com eles. Eu levei esses executivos, eram 50 executivos, para um hotel, e a gente fez meditação, a gente fez experiências de autoconhecimento totalmente fora do tradicional, né, que é a minha experiência também, né?
E eu fiz uma palestra para eles falando da confiabilidade. Existe a molécula da confiabilidade, né, que é extremamente estudada, tem um livro sobre isso, inclusive, que mostra que os ambientes de trabalho onde você tem a confiança, você não só lucra mais, como você produz mais e você aumenta o nível de fidelidade e de felicidade. Né? E a molécula da confiabilidade, ela existe. Ela existe dentro de nós. Ela é uma molécula mesmo. E quando a gente descobre que o nosso corpo, biologicamente, ele está propício para compartilhar experiências, a gente vai entender 69, a gente vai entender 90, a gente vai entender 99, e a gente vai entender o momento que a gente está vivendo hoje. Né? Quantas tentativas, quantas startups você vê de compartilhamento? Quase todas. Compartilhamento de apartamento, de casa, de experiências. Né? Então, o compartilhar é uma necessidade humana. E os dramas humanos são sempre o mesmo. Amor, família, saúde, né? Dinheiro, trabalho. São sempre esses dramas. Eles têm proporções diferentes, mas os dramas são os mesmos. As pessoas brigam por falta de amor, elas brigam por falta de dinheiro, elas brigam por más relações. Não tem outra coisa. Me fala uma outra coisa. Não tem. Os dramas humanos são os mesmos desde que a gente é gente. Você estava falando, antes de eu te perguntar, né, sobre o que é o racismo, né, definir os fatores, né, que não me fazem encontrar, por exemplo, na Faria Lima, Sim. lá na Berrine, né, e até tem um teste do pescoço, né, que deixa eu ver, ativista Lud Souza, idealizado pelo professor Francisco Antero. Achei interessante que eles falam, dá uma levantada no seu pescoço, dá uma olhada em volta, se está num lugar bacana, vê quantos pretos tem ali, quantos negros tem ali. E se eu for na Paulista, na Berrine, na Faria Lima, é raro. O que está acontecendo? Então, aí você estava contando os fatores. Sim, então, por exemplo, um outro fator importante. As grandes empresas, elas têm uma espécie de fetiche pelas universidades de ponta. Então, se você vai numa grande empresa e você quer encontrar um profissional de ponta lá, essa pessoa estudou na PUC, na USP, né, fez mestrado fora e tal, fez MBA não sei do que, na GV, blá, blá, blá. Então, assim, vai ser mais difícil você encontrar uma pessoa negra com essa formação. Como eu falei, eu me formei numa faculdade de bairro, né, e particular. Né? Eu tive a felicidade de estudar cedo e tal, me formei cedo, mas o meu pai se formou já adulto, já tinha filhos e tudo, mas também foi numa faculdade pequena e particular. Então, você vai encontrar muitos profissionais negros saindo, por exemplo, das faculdades de engenharia particulares. Né? Você vai encontrar mais negros nas faculdades de medicina particulares, talvez mais do que nas... Hoje, talvez não, porque com as cotas e as federais e tal, a coisa deu uma mesclada. Mas é isso. Então, quando você entrega o seu currículo na empresa, e a pessoa olha seu currículo e fala, você está formado lá... No meu caso, por exemplo, eu me formei em TI na Uni Santana. Tá. Aí pega um outro lá, esse sujeito está formado na Poli. Entendeu? Então, assim, é uma maneira de discriminar que facilita a vida no processo de seleção, né, daquele que está fazendo a seleção. Por quê? Porque ele tem a ideia de que, claro, é mais garantido de ter uma pessoa melhor formada nessa universidade do que na outra. Então, acho que essa é uma coisa que as empresas, acho que já vem mudando, inclusive. Esse olhar não mais tão direcionado. Né? Então, é isso. Então, primeiro, você pode encontrar bons profissionais dentro das faculdades que não são de ponta, né? Das universidades menores e particulares e tal. E ainda que você tenha que contratar essa pessoa e talvez investir em treinamento para ela dentro da empresa e tal, para que a coisa se mescla. Então, esse é um ponto também que a gente precisa levar em consideração. Então, assim, professor, quando eu vi esse número de 0,7 de diretoria, assim, esse número gritou, assim, e talvez eu acho que falta um pouco desse tipo de informação que tem, mas talvez a gente não busque, né? Para a gente começar a mudar a chavinha, porque, assim, 0,7...
para quem está dizendo que está fazendo diversidade, pondo logo, e pondo isso, e põe aquilo, e fazendo campanha no mês de sei lá qual. Então, tá um pouco estranho isso aqui para mim, né? Então, eu tenho que parar, eu que sou o diretor e que estou falando que a gente quer uma empresa inclusiva, eu tenho que saber que é o que você está falando. O negro, ele tá bom, ele estudou, mas é numa faculdade que não é de primeira linha. Primeira coisa. Então, o que eu faço? Na verdade, eu tenho que descer até o meu recrutamento e seleção, até as minhas definições de perfil que eu tenho dentro da empresa. Não, gente, a partir de hoje a gente não precisa exigir isso aqui. Isso aqui, vamos ver a atitude, porque principalmente hoje em dia, soft skills, que são a atitude, o relacionamento. O tal do inglês fluente, por exemplo, corta metade já. Às vezes nem precisa. Sim. Então, dá para ser um líder humanizado e também um líder de performance, que traz performance. Porque as pessoas acham que, muitas vezes, tem o estigma de o humanizado é o bonzinho que passa a mão na cabeça. E não é sobre isso, né? Não, de maneira nenhuma. O que é, então, o líder que é o líder humanizado e que traz essa visão, missão, valores, sei lá o que mais que... Eu trabalho no Senac, né, como eu já disse, e eu sempre gosto de dizer isso, porque eu estou lá há 26 anos. Construí boa parte da minha carreira lá também, né? Eu trabalho numa área comercial. Tá. Né? A minha área é uma área comercial, que a gente chama de atendimento corporativo, né? Que é uma área que desenvolve soluções customizadas de treinamento para as empresas. Né? Tanto aí empresas públicas, privadas, em educação, que é o que nós fazemos. Né? Eu sou cobrado por isso. E eu estou numa instituição que a missão é desenvolver pessoas, né? Educar pessoas. Sim. Né? Olha que nobre, né? Não é nobre? É o mais nobre. Não é? De todos. Sim, muito. Então, a gente tem programas, assim, que às vezes a gente trabalha com muitas prefeituras, normalmente com um público mais vulnerável, né? A gente já trabalha com alguns programas governamentais, a gente trabalha com a Fundação Casa, né? Que são jovens em vulnerabilidade. As Vocês dão formação? O que vocês fazem? A gente dá formações iniciais, né, que a gente chama, aquelas formações mais básicas, não é educação formal, né, não é educação de base aí. Mas assim, são até cursos curtos que a gente dá, são 2 meses e meio. Eu adoro usar esse exemplo da Fundação Casa. Tá. São cursos de 2 meses e meio, mais ou menos. A gente está 2 vezes por semana nos Casa, ele chama os Casas, né, da Fundação Casa. E são 4 horas por semana. Então, a gente está falando de 2 horas aí cada ida. Uhum. E a gente, assim, mesmo assim, a gente consegue, ao final desses 2 meses e meio, fazer transformação. A gente percebe a transformação do jovem. Normalmente são meninos, porque tem poucas meninas, ainda bem, mas tem muitos meninos, né? Mas o que eu quero dizer com isso, quando eu falo de a missão do Senac? Quando eu olho a missão do Senac, eu falo, olha, eu consigo aplicar ela, eu consigo ver ela concretizar. E quando a gente começou a trabalhar na Fundação Casa, isso já tem... deve ter uns 5, 6 anos, houve um estranhamento natural dos docentes, dos técnicos, porque a gente não estava habituado a trabalhar com... A Fundação Casa tem um estigma, né? Claro. Né? Você vai trabalhar com jovens que estão em reclusão social, né? Privado de liberdade. E aí eu falei, mas a gente não trabalha no Senac, não é missão do Senac educar? Então, eu precisei trazer esse componente, essa informação, para colocar as pessoas na mesma sintonia. Entendi. Porque no primeiro momento não houve assim um acolhimento geral. Que bacana! Houve um estranhamento. Mas a partir do momento que você começa a explicar, começa a falar, mas você não fala que você é educador? Que você quer mudar a vida das pessoas, que uma via importante de mudar a vida das pessoas não é pela educação? Eu falei, então aqui está uma grande oportunidade. Inclusive, em 2 meses e meio você faz isso. Você percebe que eu tenho meta para cumprir. Claro. Eu tenho que entregar isso, eu tenho que ter desempenho nisso. Mas hoje, assim, eu lembro de um caso, não lembro o nome da professora, ela era de uma das nossas unidades, será que tem mais de 60 unidades pelo estado de São Paulo, né? E ela não queria ir de jeito nenhum. Ela se recusou aí. E aí, não sei, aconteceu alguma coisa na vida dela, pessoal, que mexeu muito com ela. E ela meio que começou a dar aula. E depois ela não queria mais sair da Fundação Casa, porque ela encontrou significado nisso. Então, isso tem a ver com missão, isso tem a ver com propósito. Então, quando o líder, acho que consegue, né, alinhar
esses propósitos, né? Tanto os individuais, né? Junto com o que a empresa tem de missão, de valor, eu acho que a gente tem um grande ganho. Isso é uma construção, né? Então, quando a gente fala de gestão humanizada, como você bem comentou, não tem nada a ver com ser bonzinho. Inclusive, eu não sou bonzinho. O meu nome é Maurício, as pessoas me chamam de mal, né? Mas não sou tão mal assim também, não. O seu do mal. Mas mal daqui, mal dali. E eu falo, mas eu não sou... Uma época eu fiz um exercício, né? Eu tava fazendo terapia. Não era exercício, era terapia. A terapeuta me deu um exercício para fazer. Que eu tinha que perguntar em casa como é que eles me viam e o que era bacana e o que não era, né? Isso. Eu falei, nossa, que exercício interessante. Eu tenho um casal, né? Um menino e uma menina. Tá. E minha esposa, né? Eu falei, achei interessante. Eu falei, vou mandar para a equipe inteira. Mas, ó o risco, né? Ele é bem corajoso, gente. Não sei. Ou imprudente, né? Vamos ver o que acontece, conte. Não, mas assim, foi um exercício bacana, né? E aí eu me lembro de uma das pessoas, falou assim, não, porque ele quer ser visto como justo, né? E aí, dessa coisa do bonzinho, né? E eu falei, realmente, eu não quero ser visto como bonzinho. Eu quero ser visto como uma pessoa justa, como um líder justo. Eu acho que faz mais sentido no meu jeito de gerir pessoas, de liderar pessoas. E eu trabalho numa área comercial, né? Assim, então, acho que quando a gente está falando de desempenho, quando a gente está falando de meta, e quando a gente está falando de gestão humanizada, uma coisa não tem nada a ver com outra. A gestão humanizada nada é ou muito próximo, muito sinteticamente, sintetizando, é você tratar o outro como ser humano, como você quer ser tratado, né? Então, acho que esse é um caminho. Quando a gente pensa em trabalho e assim, muita gente que fala, minha carreira vira aquilo, o grande ídolo da pessoa, a pessoa ou enlouquece ou tem uma estafa ou burnout. É difícil. Como é que é essa ressignificação? Me conta. Só a sua pergunta já é uma palestra. Você achou? É muito interessante. Vou anotar, porque eu quero ir por esse caminho. Muito interessante. A Gazeta Talent, através da minha pessoa, ela ajuda muita gente através do Life Coach, coach de carreira, coach empresarial. Eu sou, acho que, o único no Brasil que faz coach coletivo, né, autorizado. E, de um tempo para cá, os motivos, os valores, as motivações dos profissionais não é mais a mesma. Eu tenho 2 clientes, por exemplo, de executivos de alta tonelagem, que eu costumo brincar com esse título, que pediram demissão, ganhando acima de R$100 mil mês, né? Porque um perdeu a esposa, outro perdeu o irmão. E eles se sentem culpados por não ter vivido o casamento, o filho nas férias, levava 2 computadores para o quarto, não descia para a praia. E chegou à conclusão que isso não vale mais a pena. O outro perdeu o irmão, se sente culpado também. Eu mesmo perdi 13 pessoas próximas. Nossa. 6 alunos e 7 alunos e 6 amigos. Na pandemia? Na pandemia, Nossa. E isso mexeu com muita gente, né? O workaholic acabou. E tinha uma glamorização do superocupado, né? Superocupado. Nossa, Era glamour, status. status. O não ter tempo era uma delícia. Não Desculpa, não ter tempo. Não é assim mais. Eu tenho que ter tempo. Família passou a ser o alicerce de tudo novamente. Que nunca deveria ter perdido esse lugar, né? Ora, dentro das corporações, o advento do home office teve também muita, como você muito bem disse, glamorização e um certo misticismo, né? Que as empresas partiram do princípio que iam economizar. Teve empresa aí que largou 11 andares de um prédio, pôs todo mundo em home office. Aí a coisa estava fazendo água, me chamaram. Eu falei, o senhor fez isso por quê? Não, porque ajuda todo mundo, eu economizo, não pago mais aluguel, não tem cafezinho, não tem papel higiênico no banheiro, acabou todas as despesas, vem aqui uma vez cada 15 dias. Aí eu falei, quantos metros quadrados tem seu home office no Morumbi? Ele falou, tem mais de 100. Eu falei, então, é o dobro da maioria do apartamento que mora teu empregado, que tem 4 pessoas, mais. Ou mais, a mãe doente, a sogra, um cachorro que late, a criança que chora, o homem do gás, a Kombi do ovo e a pamonha, e o saco cheio da mulher fritando bife e falando, que hora que você vai terminar? Vai desligar isso aí que eu preciso da mesa. É isso. Aí ele falou, eu não...
pensei por esse lado. Falei, então entrou agora os sistemas de prédios, né? Coworking, que chama. É bonito esse nome, né? Até tem uma rede hoteleira que desativou 11 edifícios para fazer coworking, né? Legal o coworking. Vai todo mundo de bermuda, sandália, põe aí a logomarca da empresa. Só que acabou aquele approach, aquela aproximação. O pertencimento foi afetado? Principalmente o sentimento de pertencimento. Eu pertenço a esse projeto ou sou um anexo? Mas como fazer um network de verdade, Minarelli? Tá bom. Que não pareça interesse, que não deixa de ser um pouco, mas como é que é essa troca verdadeira, que deveria ser? Bom, tem várias perguntas. Tem um monte, né? Eu faço tudo junto. Tá bom. Mas a gente vai navegando por aí. Vamos junto. E o que faltar, você me pergunta. Porque, mas, gente, eu tenho você aqui na minha frente, tenho que perguntar tudo de uma vez para ter certeza que eu vou saber. Legal. Olha, fazer network é trabalhar com a rede de relacionamento. Tá. Para trabalhar com a rede de relacionamento, precisa ter relacionamento construído ao longo de um tempo em que você não precisava. Eu criei e tenho difundido um nome que é Net Living, que é viver em relacionamento com outras pessoas para você construir uma rede de suporte, convivência, apoio recíproco. Isso é uma metodologia de vida, então. Sim, é uma atitude de vida que valoriza o relacionamento com as pessoas, porque tudo depende de pessoas. E se você tem vínculos e também, por força de como você se relacionou com as pessoas, criou amizade, bem-querer, se você cultivou a sua marca profissional, pessoal, se você mora na mente e no coração das pessoas, quando você precisar fazer networking, é muito fácil. Porque as pessoas te atendem, te ouvem, te ajudam, né? Então, networking não é ficar trocando cartãozinho, indo a evento, congresso e tentando afoitamente tirar proveito. Sim. É algo que ocorre com aquilo que você construiu ao longo de um longo período. Então, eu tenho sugerido às pessoas que estão em processo de outplacement que aproveitem a rede que construíram e, a partir de agora, cuidem bem dela e a expandam para ter uma rede ampla, para dar uma grande cobertura, uma grande proteção, uma grande penetração, né? Técnica Coisa surgiu da experiência de ensinar para adulto com coisas simples e diretas, não é? Eu antecipei dizendo que quem sabe das coisas que necessita é a gente mesmo. E se a gente não diz para o outro o que está precisando, como é que o outro, seja nosso amigo, colega, pode nos ajudar se a gente não diz? A gente tem que ser mais específico, né, pelo que você está falando. É como se você estivesse usando o Google humano. Se eu fizer uma pergunta específica, você me responde. Agora, com relação ao tamanho, com relação a quanto a gente fala, eu queria aproveitar aqui a sua pergunta para dizer que a gente precisa saber o que deseja e ser objetivo. E as pessoas tendem a rodear, ficam com vergonha de pedir, ficam com vergonha de dizer que necessitam ajuda. E, geralmente, os candidatos a emprego, quando saem para procurar trabalho, viram contadores de história, da história da sua carreira. E quem ouve, especialmente se for empregador, não está afim de ouvir história. Está afim de saber em que você é bom para ele. Porque o que gera uma contratação é um problema para ser resolvido. E quem tem um problema só quer ouvir uma oferta de solução. Não quer ouvir história, por mais bonita que seja. Você acha, então, que os profissionais deviam ter um pitch de apresentação? Precisa ter o famoso discurso de elevador ou o pitch das startups. Sim. É assim mesmo. Veja só, se você tiver uma roda em que as pessoas se apresentam, ainda hoje tem gente que diz, eu sou da empresa X, trabalho há 30 anos, eu isso, aquilo. Poucos são aqueles que afirmam, de saída, sou um profissional de administração de recursos humanos experiente em treinamento e desenvolvimento. Trabalhei em indústrias e tenho capacidade profissional para ajudar outras indústrias a desenvolver o seu quadro de pessoal. Ou seja, já falou uma solução aí. Você falou quem você é rapidamente e deu uma solução. O que você soluciona isso aí. Eu me posicionei como um provedor de solução e não como desempregado que precisa que alguém me dê um emprego.
O emprego ou o contrato vem por consequência de uma oferta de valor para quem tem um problema para resolver. E como a percepção humana é seletiva, para quem tem um problema, você não vai contar o seu problema. Você vai dizer em que você é bom para o outro, porque aí a sua informação gera interesse, pode gerar desejo, negociação e fechamento. Então, veja só, a mudança de posição quando você entende o ponto de vista do contratante, o ponto de vista do consumidor do seu serviço. Um tema importante que a gente até você colocou na pesquisa, que é em relação à diversidade e inclusão. Então, as empresas incríveis, elas estão preocupadas com esse tema? De uma forma geral, sim, mas a gente vê ainda mais a metade das empresas sem ações específicas de acordo com os temas da diversidade e inclusão. Por exemplo, é muito comum as empresas dizerem que não discriminam ninguém, que está tudo equilibrado, que você não tem uma diferenciação em relação, né, ao recrutamento, à promoção e tudo mais. Mas esse não discriminar é que acaba sendo um problema. Não tem nada de errado com isso, muito pelo contrário. Ainda bem que as empresas não discriminam ninguém, né? Seria errado se fizessem. Sim. Mas a questão é que, como temos diferenças no mercado de trabalho, né? A gente entende que mulheres estão menos empregadas do que os homens, os negros muito menos empregados do que os brancos, entre outras questões diversas, é necessário fazer um trabalho proativo para isso. Então, não seria errado você criar um programa em que você quer contratar mais pessoas com deficiência, em que você quer contratar mais pessoas negras, porque precisa, né? Entendi. Então, é uma forma de você diversificar o seu quadro de funcionários e depois gerar toda a inclusão, que é mais do que necessária, né? Tem muita empresa que consegue ter a diversidade, porque atrai o suficiente, tem esse pessoal diverso, mas elas não são inclusivas. Então, o turnover desse grupo, dos grupos minorizados, é grande. Olha só. Tudo bem, eu tenho ali sempre meus 25% de pessoas negras, mas esses 25% de pessoas negras são as mesmas do ano passado ou são outras? Sim. Né? Esse foi um tema que o professor Paulo Cruz teve aqui e ele falou exatamente sobre isso. Ele falou, você contrata, você faz um programa de trainee e muitas vezes depois de um ano eles não estão mais lá. Né? E é isso que você falou, da inclusão, pertencimento, né, Lina? Totalmente, integração. Se as pessoas, né, entram, mas não fazem parte, não funciona. Sim, e o líder tem que ter essa preparação para fazer essa inclusão. O líder é o líder direto mesmo, que está ali junto com as pessoas, não é isso, Lina? Isso, totalmente. Tem empresa que, eu quero contratar e não chama para almoçar. Né? Então, assim, eu tenho uma pessoa... Olha que detalhe, que coisa que, assim, é chamar para almoçar, é fazer a pessoa fazer parte. Que é o mínimo mesmo, né? É o mínimo. Então, e assim, Lina, não chama para reunião importante, né? Então, tá ali, mas não tá, né? Tá ali fazendo número, que é o quê? É uma parte da meta da empresa. Tudo bem, tá fazendo a sua parte, mas o depois não acontece, né? É muito menos frequente. Então, a gente tem uma grande parte das empresas que não tem ações específicas, tem ações genéricas, o que, né, tá fazendo bem também, então faz palestras de diversidade, né, tem ali os seus comitês para discutir diversidade de uma forma geral, mas em cerca de 1/3 das empresas que tem realmente ações completas e específicas. Olha, eu estou trabalhando o tema LGBTQIA+, eu tenho os coletivos que discutem, eu tenho orçamento para esses grupos fazerem seus trabalhos, né, eu coloco executivos que vão junto com esses grupos e vão à frente da empresa para poder fazer, né, um movimento em relação ao tema, para despertar a importância do tema na empresa. Então, realmente tem um grupo de empresas que está mais preocupado e que são mais completas em relação a isso. Que querem, né, pensar em promoção mais acelerada para as mulheres, para os cargos de liderança e para os negros e tudo mais. Então, são ações que realmente isso acaba diferenciando algumas. Porque eu acho que eu sou uma impostora aqui nesse microfone, tá? Pra gente começar esse assunto. Porque ela é jornalista, gente. Tá muito corajosa. Então, uma impostora corajosa. É isso aí. Porque, assim, você é jornalista, e quando ela chegou, eu falei, jornalista. Madalena Lasso esteve aqui, eu tive quase uma síncope. Ela foi cheirar óleo essencial. Gente, foi verdade. Madalena, eu tomei banho, isso aqui tudo, pra poder dar uma acalmada. Porque vocês estudaram pra estar aqui, né? Eu não. Então, como é que é isso para as mulheres, né? Como é que esse lugar que as mulheres acham que não deviam estar e como que é isso? Tá, eu acho que tem uma coisa inicial que eu acho que é importante já de fazer o disclaimer, vamos chamar assim.
de que tudo o que ganha força para libertar a gente tem a minha defesa, né? Então, assim, quando começaram a falar de síndrome da impostura, e tantas mulheres se reconheceram, eu, inclusive, muitas vezes, então, quando eu era executiva internacional e eu tinha que resolver uns pepino fora do Brasil, né? Aprender legislação trabalhista de fora do Brasil, etc., eu falava, gente, mas quem deixou esses países tudo na minha mão? Cadê meu adulto responsável? Mãe! Eu queria entregar para alguém. Eu falava, meu Deus, sou eu que tenho que decidir esse budget de 25 milhões de dólares para 9 países, assim, sabe? Então, dava meio um desespero, assim, dá um desespero. E essa coisa muito da gente se questionar. Então, o termo, né, e tudo que tem um nome que ganha força e que pretende libertar a gente, tem que acontecer mesmo, tem que avançar. Só que eu comecei a perceber uma coisa na clínica, né? Eu cuido de mulheres há muitos anos, coletivamente e individualmente. E eu comecei a perceber uma coisa que, sob o manto da síndrome da impostora, muitas mulheres esticavam a corda e pifavam. É quando a gente chega no burnout, né? No nível mais intenso do burnout, vamos chamar assim, no 5º, 6º nível. Então, você fala assim, não, porque fica com aquela coisa do, não, isso aqui é síndrome da impostura, eu preciso fazer, eu preciso pegar. Não, isso aqui é síndrome da impostura, eu não tô querendo fazer porque tem um livro, não tem em português, ele é em espanhol, que chama El Patriarca Interior, que é essa voz que a gente ouve, como se tivesse mesmo um homem, né, a serviço desse patriarca dentro da nossa cabeça, dizendo, isso é feio, isso é bonito, isso é certo, isso é errado, isso é limpo, isso é sujo. Isso é bom para você, isso não é bom para você. Que vem desse pensamento religioso um pouco mais determinista nesse aspecto. E eu tô falando especificamente de religiões dogmáticas, tá? E aí eu comecei a ver, cuidando de mulheres, que esse pensamento da síndrome da impostura começou a empurrar a gente para um lugar que eu chamei de opressão invertida. Porque, ultimamente, parece que também a gente só tem valor se a gente estiver numa posição de conselho de administração de uma empresa global. Ou se a gente tiver... Quantos milhões de seguidores? Não sei quanto aquela moça teve para ser convidada para ser diretora de uma área, sem nunca ter estudado aquele assunto. E aí você fala assim, pera. O que está acontecendo aqui? A gente está trocando uma opressão pela outra, então agora eu só tenho valor se, além de ser a mãe, a dona de casa, a boa esposa, etc., eu também for uma persona na internet muito famosa e também tiver em posições relevantes para o capital. Isso é muito importante. Em posições relevantes para a lógica do capital, que é a posição corporativa. Ou, nos últimos 10 anos no Brasil... os unicórnios, as startups, as venture capitals, que continuam sendo silos de homens brancos cis hétero. E o dinheiro fica circulando ali ainda, né? Por isso que iniciativas como a da Escuto, como a da Bitumami são tão importantes, porque fura essa bolha e põe dinheiro na mão de outras pessoas. Porque quem é que está desenhando o telefone? O meu telefone é desse tamanho hoje em dia. Olha o tamanho da minha mão. Eu não fico com mão livre para fazer outra coisa, por exemplo. Eu ocupo as 2 mãos. Eu vou pro salão. Eu gasto dinheiro com cosmético. Eu tô pensando que eu tenho que ficar magra. Então, tem um lugar que tira a gente do que realmente deveria ser importante. E aí, além de tudo isso, eu ainda tenho que, vou botar entre aspas, né, performar como um homem. Então, achando que eu tô caindo na síndrome da impostora... eu vou fazendo, e tem hora que você não tem que fazer. Tem hora que o que você tem que dizer é, isso aqui, de fato, eu não consigo. Isso aqui não é para mim. Disso aqui, eu não preciso. Mas aí a gente vai cair na sardinha que eu sempre puxo pro meu lado, que eu sou dessas. Tem que fazer terapia. Análise, a abordagem que couber para você. Porque a gente não sai disso. E eu não vou viver para ver um monte de coisa, que eu também vou falar no final. Mas eu vou viver para ver as pessoas sentindo vergonha de não fazerem terapia. Que era coisa de doido, né? Até 10 anos atrás, era coisa de doido. Falava assim, então, fulano tá fazendo terapia. Sim. Agora a gente chega aqui falando, nossa, descobri um problema ontem na terapia, você acredita? E isso, tudo que vai normalizando... Então, quando a gente normaliza conversas sobre os corpos diferentes, quando a gente normaliza conversas sobre sexualidade, sobre política, sobre religião, a gente normaliza e consegue conviver.
né? Então, Carol, a gente contratou, mas nem sei dizer se foi uma inclusão. A gente contratou, mas teve muita dificuldade. E eu acho que isso ainda acontece muito hoje. Acontece. A gente tem relatos de pessoas surdas dentro do ambiente de trabalho que acontece o parabéns de um colega e ele nem vê. Nossa. Porque as pessoas esquecem. E ainda mais se ele está trabalhando de costas, que foi muito que a gente aprendeu, sabe? Nunca falar com as costas de alguém, nunca dar as costas e continuar falando com alguém. Isso, na verdade, isso é o básico da educação mesmo, né, Carol? E a prática, a correria do dia a dia faz a gente ir falando. Sai falando e o outro que venha, né? É muito comum a gente ouvir que a inclusão do diverso, de forma geral, humaniza mesmo o ambiente, né? E isso são toques que fazem a gente se humanizar. Então, quando a gente percebe que a gente está falando de costas, a gente está falando de costas para todos e todas, não só para a pessoa surda. Eu falo que tem um case, Vivi, tão interessante. No começo mesmo das cobranças da fiscalização, talvez 2008, por aí, um presidente de um banco pegou o elevador junto com um garoto com síndrome de Down que eles tinham incluído. E aí, o presidente do banco falou, nossa, que legal pegar esse elevador com você, eu queria tomar um café e te conhecer mais. Aí ele olhou para o relógio e falou assim, hoje não dá, tá na hora de eu ir embora. Aí você fala, quem recusaria o café com o presidente mesmo na hora de ir embora, né? E aí a gente começa a perceber o quanto desumanizado a gente fica para as relações hierárquicas, o quanto que o mercado de trabalho, do jeito que ele vem trazendo um comportamento meio que selva, né? Assim, que as pessoas salvam-se quem puder. E a pessoa com deficiência, assim como os outros recortes, como pessoas da negritude, pessoas LGBTQIA+, traz uma humanização, traz um olhar para o ser humano. E um ponto que você trouxe, eu não sei nem se a gente incluía. Bom, diversidade é trazer as pessoas diferentes. Diversidade é um fato, né? Ela já existe, independente da gente estar com pessoas aparentemente semelhantes, igual mesmo ninguém Faz todo sentido. A inclusão já é uma escolha, e uma escolha consciente. A gente não consegue incluir só trazendo para dentro. Você já perguntou e já respondeu, né? Falou assim, acho que a gente nem incluía. Não incluía. Sim. Se a gente tem pessoas surdas, a gente tem que ter intérprete de Libras. A gente tem que incentivar os colegas que se alfabetizem também em Libras o mínimo possível para conseguir a comunicação ali com o seu colega. Nem todas as pessoas surdas precisam de Libras, é importante dizer. Nem todas as pessoas surdas são sinalizadas, que são os surdos que usam língua de sinais para se comunicar. Mas quando isso é uma realidade, a gente também tem que se adaptar. A pessoa surda pode também se esforçar para entender uma leitura labial? Pode se esforçar para fazer uma leitura de texto escrito em português? Pode, mas não é uma regra que ela vai conseguir, até porque muitas pessoas surdas, elas descobriram surdez com 7, 8 anos. E já passou a idade do cérebro no amadurecimento da comunicação. Então, exigir da pessoa surda que entenda português, que faça leitura labial, é injusto, porque nem todas terão condições e muitas não têm nem interesse, porque elas entendem que Libras é a língua delas. Uma outra onda que chama o quiet quieting, né? Que é a demissão silenciosa, que é fazer o básico e sobreviver de uma forma que, assim, vou salvar minha saúde mental. Exatamente. Bom, essa empresa, então... A demissão silenciosa, né? Que é o quiet quieting ali, né? Que era o que a gente falava aqui no Brasil de... greve branca ou qualquer coisa desse tipo, que eu vou fazer só o que está escrito e acabou e vamos em frente. Mas será que as pessoas já não estavam muito sobrecarregadas, fazendo o que não estava escrito, né? E aí agora elas querem fazer o que estava escrito? O que está acontecendo? O gênio saiu da garrafa, né? Então, assim, a gente estava naquela batidinha, acorda, pega seu carro, seu metrô, vai até o escritório, entra lá, toma um café, conversa com as pessoas, começa a trabalhar às 9, para às 11h30, sai, almoça, dá risada, volta. Era tão... mecânico? Ópio, viciante, né? Que a gente não percebeu que tinha uma vida. Agora você percebeu que tem uma vida. Olha só, né? Por que eu tenho que ir até aí, ficar 2 horas no carro para fazer uma reunião de 5 minutos? Não, eu não preciso. Né? Olha, por que eu tenho que ter reunião de grupo? Reuniões que são informativas. Cara, reunião informativa, me manda um e-mail. Me manda um e-mail. Né? E acabou. Não gosta do e-mail? Não tem problema nenhum. Chefe, grava um vídeo e manda para todo mundo. Porque é informativa.
Eu só vou receber informação, eu não tenho espaço para feedback, questionamento, nada. Por que parar todo mundo? Já tem muito cliente meu fazendo isso. O chefe está lá, entra numa área como esta aqui, grava um podcast para os seus funcionários e tchau. E fala, olha, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou no telefone tal. Gente, fantástico. Eu posso ouvir a reunião durante uma caminhada. Criamos oportunidades e janelas de trabalho que a gente não imaginava. Então, realmente está difícil. Então, o mercado hoje ele inverteu. Lógico, eu sempre estou falando de gente dedicada, gente com alto potencial, gente com empregabilidade. Né? Vamos fazer esse recorte, que é importante. Pessoas com empregabilidade não estão mais presos. Decididamente não estão mais presos. Eles estão procurando quem vai entregar o melhor para eles. E aí o grande desafio da empresa, antes a gente falava em engajamento. Não é engajamento agora, é sedução. Ele precisa seduzir, cara. O líder agora ele tem que ter seguidores. Seria fantástico se essas reuniões a gente pudesse dar like na reunião do chefe. Já pensou que legal? E a gente medir o desempenho da chefia pelos likes que ele recebe dos funcionários. Interessante isso. Seria fantástico, gente? Maravilhoso. E os dislikes? O que a gente faria com os dislikes? Só ser anônimos, eu acho que a gente não tem essa maturidade ainda, né? Não tem toda essa maturidade ainda. Mas é interessante isso, né? Como mudou. Então, o mundo mudou. E aí a gente volta à pergunta original, né? Onde pôr meu dinheiro? Onde o ambiente é mais saudável. Me conta, você formou em Ciências Sociais e Jornalismo. Exatamente. Vivi, a minha história é uma história da maioria das pessoas com deficiência do Brasil. Né? Eu nasci numa família pobre, humilde do interior. Nós somos em 4 irmãos. Meus pais têm apenas o ensino fundamental. Eu nasci com baixíssima visão, então enxergava cores, conseguia ler letras maiores, letras ampliadas, colocando assim o rosto muito perto, né, para ler, até os 12 anos. E aí com 12 anos eu perdi a visão, me tornei uma pessoa completamente cega. Beto, posso chamar de cego? Pode. Eu sou Beto Pereira, uma pessoa cega, prazer. Então com 12 anos eu me tornei uma pessoa, um adolescente cego. E aí já teve aquela coisa, né, de você ter que reaprender a fazer algumas coisas, o sistema Braille, que é a leitura tátil, né? O uso da bengala, que para mim foi uma grande barreira, né? Eu estudava numa escola regular, uma escola chamada de normal, onde só havia pessoas sem deficiência. Eu era a única pessoa, o único jovem, adolescente ali com deficiência. E usar a bengala foi uma barreira, porque aquilo me colocava numa situação muito diferente, né? Verdade. Dos demais alunos. E sim, aí depois veio essa paixão por comunicação, por rádio. Tem um episódio que até eu gosto muito de contar, que com 15, 16 anos de idade eu fui procurar uma emissora de rádio da região para fazer um teste, um piloto. No tempo era fita cassete. Gravei o piloto, pediram um segundo, gravei, passei nos 2. Quando eu fui fazer o piloto pessoalmente, o dono da rádio viu que eu era uma pessoa cega, ele falou, olha Beto, bateu 2 vezes no meu ombro e falou, você é muito legal, tem o estilo da rádio, mas eu não vou te contratar porque você é cego. Nossa. Então você vai para o médico, se cura, e quando você se curar, você vem que eu tenho um trabalho aqui para você. Nossa. E aí 2 anos depois eu estava na rádio concorrente, fazendo o mesmo concorrendo no horário com esse dono da rádio. E aí depois veio trabalhos em TVs, trabalho em mídias, cheguei a fazer participação em novela, comerciais, enfim, participei dos grandes jornais. Você é uma celebridade? Não. Não, gente, Eu sou uma pessoa que teve sorte, teve apoio da família, teve um pouquinho de competência, que eu acho que são os ingredientes que nos colocam, né, na posição que nós estamos, né? Então, assim, a celebridade... Eu cheguei, infelizmente, eu sou um dos poucos que chegaram onde a maioria não consegue chegar. E seria importante que toda a maioria chegasse onde quer chegar. Mas aí as pessoas se deparam com barreiras, se deparam com preconceito, com capacitismo, né? Então, eu tinha tudo para ser uma pessoa que não chegasse onde eu cheguei hoje. E a maioria não chega. E eu acho que talvez nesse processo de seleção do diverso, principalmente quando ele vem da favela, é olhar mais para frente, para as potencialidades daquela pessoa, do que para trás do que já foi, né? Eu penso por esse lado. Eu acho que a gente precisa olhar mais para frente do que ela é capaz e não por onde ela passou, porque provavelmente por onde ela passou não vai ser o que vai brilhar os olhos dos selecionadores. O currículo e o currículo daquela pessoa não vai chamar atenção. Não vai brilhar o olho. Então, se a gente for olhar o currículo, não vai ser contratada.
Então, beleza, eu tenho que dar oportunidade. Então, tem um grande movimento das empresas, por exemplo, para algumas vagas, não vou exigir o inglês. Isso é uma forma de incluir mais pessoas, sem dúvida. Mas tem muitas outras. Eu acho que é especialmente quando a gente vai num olhar de competências. Competência. De buscar os melhores talentos para o seu time, assim. E hoje eu tenho mais essa percepção do que eu tinha antes. Confesso que quando eu trabalhei no setor privado, a gente também tinha esse olhar do diverso, de buscar pessoas diferentes para o nosso time, sem dúvida. Mas conseguir olhar através do que aquela pessoa realmente executou numa empresa, num CLT lá, no PJ, é difícil você desprender. Então, é um processo que é difícil também ali para aquela liderança de RH, para os líderes de gestão, para o presidente. É difícil. Eu acho que a gente tem ajudado, com as parcerias que a gente tem feito, a construir junto esse ambiente. Então, assim, por exemplo, na Favela dos Sonhos, as assistentes sociais acompanham também esse processo de empregabilidade, dos 3 primeiros meses de experiência, de como a pessoa pode evoluir, do que não deu certo. Então, existe uma parceria muito forte com aquelas organizações que querem estar com a gente nesse processo e aprenderem com a gente. Porque vai errar junto, nós duas, a Gerando e a empresa parceira, a gente vai errar juntas nessa. Mas que a gente consiga aprender, se moldar e entender que, às vezes, é o lugar que está errado, foi alguém que não estava muito embarcado na inclusão, ou talvez não é esse o momento, é uma outra área, enfim, acho que tem N saídas, N outputs disso aí, mas que bom que a gente vai estar sempre junto. Acho que uma coisa na Gerando Falcões que a gente fala muito, a gente constrói pontes, né? Então, a gente está sempre... é a gente junto com a Drogasil, que é uma parceira nossa. É a gente junto com a Ambev. É a gente junto com grandes empresários que fazem acontecer junto conosco. É a gente junto com a rede de líderes, com os nossos colaboradores. Então, não dá para separar. É uma solução que a gente vai precisar criar juntas para o país. Assim. Não tem como, não vai ser só a gente. Então, é um processo que é árduo, mas é muito bonito de se ver. Na Favela dos Sonhos, inclusive, cada pessoa empregada, a gente toca um sino lá. E aí eu fico animadíssima no Instagram, acompanhando os stories. Vou te mandar o próximo. Quero. Então, cada vez que alguém empregado na Favela dos Sonhos, a gente tem esse ritual de tocar o sino lá para mostrar que mais uma pessoa está empregada na favela. Na Favela dos Sonhos, acho que a gente está em 40% na taxa de desemprego. Então, está caindo. Está caindo, né? Mas a gente ainda vai chegar lá, igual a Favela Marte, nos seus 8, ou até menor. Favela, não tenho dúvida. É desemprego zero, a meta da Favela dos Sonhos. A gente fala sempre. E na entrada de cada favela nossa do programa do Favela 3D, a gente tem um dignômetro. Que aí fala, temos X pessoas empregadas, tantas casas reformadas. Então, a gente sinaliza isso para quem chega e a gente sinaliza, sobretudo, isso para quem está ali. Para que cada pessoa ali da favela entenda que aquele lugar dela está melhorando, né? Uma vez, a gente estava com o Edu na favela e uma moradora falou que antes ela pensava em vender a casa dela. Hoje ela não pensa mais, ela quer ficar ali, na Favela dos Sonhos. Porque ela está vendo tanto que está mudando, né? Porque tem tanto político e tanta gente que aparece lá para tentar resolver alguma coisa, que também, quando a gente chega num território desse e fala que vai mudar, é difícil também acreditar. Credibilidade, então, né? Por isso que precisa gerar essa confiança, de fazer junto, a gente vai construir juntos a solução, porque senão é algo que talvez resolva e depois não vai ter mais nada ali e não vai ser legado nenhum, na verdade. Então, é um processo que é, de fato, todo mundo junto para fazer acontecer. Na categoria profissionais de RH, como é que essas pessoas... Eles estão muito dentro das empresas deles, né? Como é que as outras empresas estão lembrando dessas pessoas? Esse também é um... É difícil mesmo, tá? Né? É difícil mesmo lembrar, quem é o dirigente de RH? Às vezes eu, não sei. Mas esse é um estímulo que a gente fez desde 2016 também, que foi quando nasceram as categorias de empresas com práticas reconhecidas, um estímulo para que as pessoas também trabalhem a sua marca pessoal. Tá, networking. A gente entende que, assim como as empresas precisam trabalhar branding, assim como as empresas com práticas reconhecidas precisam trabalhar a sua employer branding, né, a sua marca empregadora, as pessoas também precisam trabalhar a sua marca pessoal, né? A gente, o tempo todo,
tá exposto, principalmente dirigentes de RH, profissionais de vendas. A gente tem uma categoria jovem talento e tal. A gente quer estimular que essa galera saia do casulo, digamos, saia das empresas, estejam em eventos, participem no LinkedIn, por exemplo, quer dizer, façam postagens nas suas redes sociais, palestrem em eventos, façam palestras virtuais. A gente tem um ciclo de palestras virtuais também, já vou contar um pouquinho mais sobre elas. Então, assim, a ideia é justamente que as pessoas trabalhem também a sua marca pessoal, no sentido também de lembrá-las de que elas são responsáveis pelas próprias carreiras, né? A carreira não é uma coisa que você coloca na mão do RH e fala assim, qual que é o meu plano de carreira aqui? Não, a sua carreira quem faz é você. Então, trabalhar a marca pessoal também é um estímulo para que as pessoas tenham consciência sobre os caminhos das suas carreiras e tudo mais. E, claro, é óbvio, por ser uma premiação pessoal, embora a gente sempre atrele a marca, né? Então, dirigente RH da empresa X sempre está atrelado a uma marca. É claro que tem uma questão muito, muito forte de ego, né? Ego do lado bom, no sentido de ser reconhecido pessoalmente. Uma coisa é sua empresa ser reconhecida, a outra coisa é você pessoalmente ser reconhecido. É muito forte, é muito emocionante, né? No sentido de mudar histórias de vida. Assim, a gente conhece gente que conta o tempo todo, o top mudou minha vida, eu passei a ser muito mais valorizado e tal. Então, tem isso também, mudar um pouquinho, mudar a história de empresas e mudar as histórias de pessoas também. Acho que tem muito disso e da questão da valorização da marca pessoal. Como o líder pode estimular essas pessoas a aprenderem melhor? Tem esse caminho para as pessoas, para a gente ajudar as pessoas que estão escutando? Primeiro, assim, não aprendem igual. Então, esse é não aprendemos igual. Esse é o grande desafio. A má notícia para o líder, não adianta fazer um padrão, um pacotinho. Essa é a má notícia. A boa é que liderar também é uma coisa que é individual. Não posso liderar todo mundo aos pacotes. E todo mundo vai ter que aprender assim. Então, eu tenho que entender como as pessoas aprendem para ajudá-las a encontrar esse caminho. Então, muitas vezes, eu estou ali e eu sei melhor como a pessoa aprende do que ela mesma. As pessoas da minha equipe, porque eu vou acompanhando, vendo como que aprende, como que não vai. Então, o líder tem que estar muito atento para perceber isso e poder ajudar as pessoas a traçar esses caminhos. Agora, eu não preciso depender de um líder ou de uma líder minha para aprender isso, né? Cada um deveria, ao longo da vida, tentar entender como que eu aprendo melhor. É vídeo, é livro, é participando de treinamentos, é entrando nisso. E, a partir dessa descoberta, começar a focar cada vez mais nisso. Arthur, a gente olha muito pouco para a gente. Na verdade, quando você fala, a gente tem que perceber, é mais vídeo, é mais livro, é mais áudio, é mais presencial que eu preciso, eu preciso de um treinamento o que eu preciso. Eu sinto que a gente se olha muito pouco. A gente vai buscar informação, né, na internet, né, mas a gente é sempre para fora, né? Acredito que falta muito a gente olhar para dentro e entender algumas coisas como essa que você está acabando de falar. Exatamente, tem que buscar. Eu, por exemplo, ficar buscando informação, vendo vídeo, não aprendo. Eu prefiro estar num treinamento e lá dentro, preferencialmente de imersão. Eu vi, por exemplo, até a diferença entre fazer um treinamento aos fins de semana, um fim de semana por mês, e fazer o mesmo treinamento uma semana de imersão. Para mim, o treinamento de imersão funciona muito mais. E para outras pessoas que fizeram junto comigo, o parcelado era essencial, porque permitia experimentar nos intervalos e testar e etc. Você estava falando... Então, da coisa que você tem que a democracia é isso, é você suportar o diferente, né? E isso tudo bem, eu posso não gostar. Fala, cara, eu não gosto de gente que usa verde. Não gosto, acho que verde cafona, odeio verde, não verde, pra mim é o ó. Cara, tem gente que usa verde, beleza, fica aqui, entendeu? Eu acho que isso é grande... Eu vou querer exterminar as pessoas assim. Acho muito louco isso, entendeu? Porque senão vai ficar todo mundo igual. E, de repente, daqui a pouco, eu falei, puta, sabe que verde é legal?
Olha, começar a Copa do Mundo, sabe? Sei lá, entendeu? Acho que é muito relativo isso. Como eu estava falando no início, né? Não existe certo, não existe errado, sabe? As coisas são fluidas, entendeu? As coisas são mutáveis, sabe? E são mutáveis mesmo, a natureza é mutável. Acho nada melhor, né? Para você comparar, né, o mundo quando você olha para a natureza, porque a natureza está aí desde que o mundo é mundo. E a natureza, o que acontece? Ela muda. Tem espécies que entram em extinção naturalmente. Tem que não, que tudo bem, pela ação do homem. Mas tem outras que entram naturalmente. Né? Por exemplo, o cerrado brasileiro. Né? Chega um momento lá da época, eu morei muito tempo em Brasília. Tem um determinado momento do ano lá que o cerrado ele entra em combustão. Né? Ele mesmo ele entra em combustão, né? Ele morre e aí ele renasce. Né? Então, a natureza tem o ciclo. Agora, ele renasce exatamente igual do que era antes? Não, ele renasce de maneira diferente, né? Uma árvore, né? Então, cai o fruto, ele vai nascer uma outra árvore. Nasce uma árvore igual? Não, é uma árvore diferente. Então, esse ciclo, Isaba, acho que dá para a gente... Primeiro, não adianta se segurar numa realidade. Não vai mudar, cara, vai mudar, você querendo ou não vai mudar. Tudo é mutável, entendeu? E que vem o novo, entendeu? Por isso que eu falo, tipo, aceite o erro, vá no flow, porque quanto menos rígido você for e quanto menos você querer controlar, mais feliz você vai ser, porque você vai estar sendo surpreendida pelo novo. E aí vai, verdade. tipo, nossa, que ótimo, mas não deu certo, mas deu errado, mas deu certo, deu errado, enfim. Você acha que você tem feito isso? Então, foi uma outra descoberta. Claro que eu comecei o rádio ainda em tempo de ditadura. A gente tinha, né, um desafio, achava que o jornalismo era para mudar o mundo. E eu vi que esse é um ambiente difícil, o mundo sempre vai precisar ser mudado, sempre vai precisar desse exercício, né, da temática de cada tempo. Mas eu descobri, e isso mudou muito a minha vida, que depois foi desembocar, quando eu comecei a fazer esses programas, que é mais interessante me envolver com as pessoas e tentar falar com o emocional das pessoas. Aí que eu fiquei mais no ambiente artístico, depois nessa comunicação. Que a gente muda a pessoa por alguma influência, por alguma afinidade, por troca de ideias. E se eu quero mudar o mundo, é uma pretensão muito grande. Agora, pessoas não, eu me conecto com as pessoas, aí eu tenho um ambiente de troca. E você pode mudar o mundo daquela pessoa. Aquela pessoa, e ela muda o meu. Então, a gente tem... Enfim, é assim que são as conexões humanas. Aí sim a gente muda o mundo. Se você vem com o discurso, como eu pensava na minha adolescência, de panfleto, de vai para não sei onde, ir para na rua, sabe, o ativismo, só o ativismo, acho ele importante em todas as causas, e a gente vai ter sempre isso para chamar a atenção, né, das questões de cada tempo. Mas não adianta só ativismo, você tem que ir para campo, você tem que falar com as pessoas, segurar na mão delas. Não adianta você defender a causa indígena, vai lá de vez em quando na mata, tenta chegar perto, vai ver quem chegou perto, como chegou perto, com todo o respeito e entender a realidade. Sim. Senão você fica decidindo uma coisa sem combinar com ela. É verdade. A Flávia Lippe veio aqui e ela falou que tem uma pesquisa da Harvard sobre felicidade. E aí falou que nenhuma das pesquisas fala de dinheiro, né, dentro da questão de felicidade, mas ela falou que o ponto principal dessa pesquisa é que a felicidade vem de bons relacionamentos. Então, é muito incrível isso que você falou, né? Quando eu toco uma pessoa ou quando eu tenho um bom relacionamento, isso vai me deixar feliz. E aí começa a ressignificar um pouco, né, as relações que a gente tem. E isso dentro da família, né, que você falou, você deu exemplo sei lá, de alguém que casou a filha e percebeu que não conheceu a filha. Distante da filha. Distante da filha. Também na empresa, né? Muitas vezes a gente está lá, número, mas a gente não tem relacionamento. E é esse relacionamento, essa escuta que você falou, essa comunicação, entender o outro, que é o que vai me deixar mais feliz hoje e sem tanto sofrimento lá quando eu estiver morrendo, né? Porque tem os 5 sofrimentos lá, né? Os 5... não é... Não sei porque eu estou lembrando em inglês a palavra, mas quando a gente está lá, que tem os desapontamentos. Não é desapontamento, é outra palavra, mas não lembro agora. É o que eu deixei de fazer, né? O que eu poderia ter feito, mas agora os arrependimentos. Né? Essa é tomara que a gente consiga morrer vazio
né? Você chega naquela hora que você fala assim, ó, eu entreguei tudo que eu tinha, eu fiz tudo que eu tinha para fazer. Agora é uma experiência louca, mágica, que eu sempre fiquei curioso para saber como é que vai ser a minha vez. E aí, curtiu? Gostou? Bom, conta pra gente aí depois nas nossas redes qual você curtiu mais, qual dos convidados, dá uma olhada lá. E é assim que a gente encerra a nossa temporada 2022 do Pode Ser Humano. Pode Ser Humano foi uma criação do Projeto Humanize, que é o patrocínio lá da Best Homenagem, você já sabe, para trazer humanização para dentro das empresas. E olha só, como a gente aprendeu isso com os convidados que vieram aqui esse ano. Quantas dicas práticas que a gente pode colocar hoje mesmo em prática no nosso dia a dia e transformar o nosso ambiente de trabalho em um lugar mais humanizado, melhor para se viver. Espero que você tenha aprendido, gostado. Espero que você tenha um Natal incrível, um Ano Novo maravilhoso. E nós aqui do Pode Ser Humano, vamos desejar para você que 2023 seja incrível e que você não se esqueça de colocar na sua lista de metas de 2023 o seu bem-estar acima de um monte de outras coisas, tá bom? Então, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.